Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos. Fazemos uma análise sobre os temas do atual cenário político pelo olhar das juventudes partidárias. Tenho comigo, à minha esquerda, Carlos Miranda, da Juventude Social Democrata, José Conceiro da Costa, da Juventude Popular, à minha direita, Hugo Carvalho Gonçalves, a representar a Juventude Socialista. Sentamos-nos então à mesa na RTV para olharmos a política pelo lado mais jovem. Antes de mais, obrigada aos três pela vossa presença. Agradecer também ao Carlos Miranda. É a primeira vez então que o Carlos Miranda se junta a nós também neste painel de comentadores habituais que semanalmente nos fazem companhia, e começamos precisamente agora pelos temas que vão então marcar este programa. E começamos pelos enfermeiros e a requisição civil do Governo. Carlos Miranda, começo precisamente por ti, relativamente a esta questão dos enfermeiros. Quero começar por cumprimentar-vos e dizer-vos que é uma honra e um privilégio estar aqui, portanto, num fórum que dá participação aos jovens na vida política. Portanto, é um gosto estar aqui hoje convosco. Relativamente à questão dos enfermeiros, parece-me que é importante começar por refletir e por referir que é um pouco extraordinário que um governo liderado pelo Partido Socialista e que tem o apoio dos partidos da extrema-esquerda classifique uma greve dos enfermeiros como sendo selvagem. Aliás, o Dr. António Costa, se bem me recordo, disse que esta greve é selvagem e é absolutamente ilegal. Ou seja, basta nós fazermos uma retrospectiva para o anterior governo, liderado por Pedro Passos Coelho, em que o que é que teria acontecido neste país se Passos Coelho tivesse tido uma declaração desse género? Provavelmente teria caído o Carmo e a Trindade, teríamos os partidos da esquerda a acenar com o regresso do fascismo a Portugal e provavelmente a exigir que o Presidente da República demitisse o governo. Enfim, teria sido um verdadeiro terremoto político. Mas como agora o governo é de esquerda, tudo se pode dizer e não se passa nada. Portanto, eu quero aqui dizer que é extraordinário realmente uma situação destas em Portugal. E quero também dizer que a postura do governo do Partido Socialista nesta matéria das greves se tem verificado que tem dois pesos e duas medidas. Porquê, Carlos? Porque desta matéria basta nós recordarmos como é que o Partido Socialista e o governo tratou greves anteriores no setor da educação, com os professores, no setor dos transportes e outras greves. E agora compararmos com aquilo que se verifica com a greve dos enfermeiros. Portanto, toda a gente se lembra do líder da FEMPROF, Mário Nogueira, que nunca foi maltratado pelo governo. Ninguém se recorda disso, sempre foi tratado, digamos, com respeito e com consideração e muitas vezes até extravasando aquilo que é o normal da cordialidade em política. E agora basta recordarmos a ver como é que eles estão a tratar a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, não é? Verdadeiramente... Essa líder sindical. Repara, não é questão de ser líder sindical ou deixar de ser líder sindical. É a bastonária eleita da Ordem dos Enfermeiros e, portanto, mereceria do governo que não fosse tratada com 7 pedras na mão, porque é isso que, efetivamente, nós temos visto da parte do governo e da parte do primeiro-ministro. E, portanto, quando nós vemos que alguém que é de um sindicato ligado à CGTP e ao Partido Comunista, como Mário Nogueira, é tratado de forma muito respeitosa e, por outro lado, uma bastonária que não tem uma conotação política à esquerda já é maltratada, é claro e é inequívoco que o governo do Partido Socialista tem 2 pesos e tem 2 medidas. E, portanto, é isso que eu aqui estava a dizer. Agora, nós também temos aqui que ser justos. É evidente que podemos dizer que uma greve no setor da saúde não é igual a uma greve no setor da educação ou dos transportes. Obviamente que é diferente e, portanto, isso é um ponto indiscutível. Agora, há uma coisa que é comum a todas as greves. Qual é o objetivo de uma greve? É causar o maior dano possível para que, digamos, as reivindicações que determinadas classes profissionais têm sejam atendidas, neste caso, pelo governo. Portanto, aí é idêntico. Agora, também gostaria aqui de recordar que me parece que este critério dúplice do governo não é necessariamente por esta questão que eu disse antes, ser o setor da saúde e por contraponto ao passado, o setor da educação ou dos transportes. Aqui, realmente, parece-me que tem a ver também com a questão dos sindicatos. Ou seja, nós, nas outras greves, elas eram lideradas e, digamos, dinamizadas
pelos sindicatos, nomeadamente por sindicatos afetos, por exemplo, à CGTP, que me referi há pouco, e aqui, no fundo, temos uma greve que fugiu do controlo e do poder dos sindicatos. E isso parece-me que está a afetar, porque basta vermos, é que não é só o Governo, é como eu dizia no início, os próprios partidos da extrema-esquerda, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda, têm sido, digamos, eu não vou dizer que têm apoiado o Governo nesta postura, mas pelo menos não temos visto críticas, digamos, relevantes à postura que António Costa e que o Partido Socialista têm tido nesta matéria. Portanto, verifica-se verdadeiramente que há uma certa sintonia dos vários partidos que suportam o atual governo. E, portanto, para mim, a justificação plausível é realmente que aquilo que neste momento nos preocupa é a perda de influência dos sindicatos nesta greve em concreto, em que os enfermeiros, com o recurso ao crowdfunding, têm realmente conseguido avançar com as suas formas de luta sem estarem à espera de ordens do Comitê Central do Partido Comunista, se me é permitida aqui a ironia. E, portanto, também aqui, agora é relevante falarmos também da justeza ou da falta de justeza desta greve. E eu aqui acho que entronco um ponto importante, que é a questão do estado absolutamente catastrófico em que o governo do Partido Socialista coloca o nosso Serviço Nacional de Saúde. Todos nós verificamos que a saúde em Portugal, nos hospitais públicos, está com muitos problemas e, portanto, eu não tenho dúvidas que isso também afeta os enfermeiros, que certamente que estão desiludidos e que se sentem, digamos, menosprezados e com dificuldades realmente nesta matéria. Agora, o Partido Socialista também não tem feito uma gestão de expectativas correta, porque todos nós nos lembramos que o discurso que tem havido ao longo desta legislatura é um discurso muito no sentido de nos dizer que a austeridade acabou e, portanto, que é possível realmente dar tudo a todos. E o que se verifica nesta greve, como já em greves anteriores em setores distintos, é que evidentemente que não é possível dar tudo a todos e que não é possível atender, digamos, de forma rápida a todas as reivindicações das várias classes profissionais, porque efetivamente a austeridade não acabou. Nós continuamos a viver em austeridade e é isso que a mim me revolta, se me é permitido a palavra. É isto também que está patente nestas greves, Carlos, para depois também passar aqui a palavra ao Hugo. Sim, eu considero que está realmente patente essa questão, porque se não tivessem sido criadas as expectativas que foram, por exemplo, no caso dos enfermeiros, não tenho dúvida que a dimensão e o tipo de reivindicações que hoje são feitas não estariam a acontecer. Portanto, o Partido Socialista, nesse aspecto, tem responsabilidade. Agora, se me é permitida só outra questão, que eu também queria, para ser justo, é que eu com isto não quero dizer que estou de acordo com todas as reivindicações dos enfermeiros ou que acho que, digamos, os danos que estão a ser causados aos utentes do Serviço Nacional de Saúde são justos, porque também não considero isso. Agora, esta greve, obviamente que no caso do setor público, o risco para quem faz a greve, neste caso os enfermeiros, é diferente, por exemplo, no caso dos trabalhadores do setor privado. Porque os enfermeiros e as outras classes do setor público não correm o risco da sua entidade patronal falir, por exemplo, ou de serem despedidos, como acontece no setor privado. E, portanto, aí nós temos de ser justos a dizer que é diferente. E quando há este recurso também ao crowdfunding, em que os enfermeiros podem realmente também ser reparados da remuneração que perdem por fazer a greve, obviamente que isso coloca todo o risco do lado, quer dos utentes, quer do Estado, e neste caso do Governo, que gera o Estado neste momento. E, portanto, aí nós temos que também dizer que provavelmente é preciso analisar realmente esta questão das greves no setor público, porque é lamentável realmente que as pessoas, e neste caso as pessoas com menos posses, os mais pobres, sejam privados do seu direito à saúde em virtude destas greves. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio para que se defendam certamente os interesses dos enfermeiros e as suas reivindicações, mas que também haja respeito pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Hugo, estavas atento a ouvir também aqui estas palavras do Carlos Miranda. Pergunto-te se de facto é um verdadeiro braço de ferro entre o Governo e os enfermeiros. Bom, muito boa noite a todos, a começar aqui pelo estúdio e também por todos aqueles que nos estão a assistir. Eu gostava de dividir também, para não gerar tanta confusão sobre a minha intervenção, um pouco em três temas sobre este braço de ferro verdadeiramente que estamos a assistir. Em primeiro lugar, a questão da requisição civil, que tratamos aqui neste programa. Em segundo lugar, também, para enquadrar um pouco o que o Carlos falou sobre aquilo que são as reivindicações dos enfermeiros.
E para terminar, também acho que é importante falarmos sobre esta nova tipologia de greve, que é diferente de todas as anteriores que temos vivido, esta greve cirúrgica e também os seus mecanismos de financiamento, e que também vimos na questão dos professores, que também houve pequenas notas deste novo tipo de greve que estamos a assistir e que por isso merece uma nova reflexão adequada. E eu julgo que para começar, porque acho que há uma grande confusão sobre este tema, sobre a requisição civil, eu acho que é importante esclarecer, afinal, do que se trata a requisição civil. A requisição civil não existe nunca para impedir greves. Essa não é a função da requisição civil. A requisição civil existe exatamente para permitir que as greves possam continuar sem pôr em causa aquilo que são direitos fundamentais, e direitos fundamentais, neste caso, irreversíveis, em alguns casos que possam se verificar, e neste caso da saúde, com a particularidade que o Carlos também teve a oportunidade de dizer. E estes serviços mínimos que existem para garantir que as greves possam continuar sem causar este conflito demasiado gravoso para os utentes da saúde, foram estabelecidos até numa instância arbitral no qual os sindicatos têm presença e que unicamente visava, ou principalmente em dois grandes blocos, visava garantir as urgências, exatamente por estes danos irreversíveis que poderiam ser causados aos utentes, e as intervenções cirúrgicas em doentes oncológicos. Isto também, e eu peço desculpa interromper-te, isto também porque alegava o Governo que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos em 4 centros hospitalares. Exatamente. Inclusive aqui no caso do São João e Santo António, por exemplo, aqui mais perto de nós. E esta acaba por ser, de certa forma, uma falsa questão, porque se os serviços mínimos efetivamente estiverem a ser garantidos, porque os serviços, ou a requisição civil é feita concretizadamente em determinado centro hospitalar. Portanto, se eles estiverem a ser cumpridos, não será necessária a requisição civil. Mas se não estiverem a ser cumpridos, quer do ponto de vista das urgências, quer do ponto de vista dos doentes oncológicos, então a requisição civil terá que existir, e acho que aqui estamos a falar até de uma questão moral, estamos a falar até por uma questão de decência, que seja feita a requisição civil, que seja feito o que for preciso, porque o direito à greve, como qualquer outro direito, não é absoluto, e neste caso o direito à saúde, nestas situações particulares, deve imperar. E, portanto, a requisição civil é apenas isto, porque muitas vezes tem sido utilizado para fazer de conta que a requisição civil serve para impedir greves. Pelo contrário, a requisição civil não está a discutir a legitimidade da greve, está simplesmente a garantir que ela possa continuar, não pondo em causa direitos fundamentais dos utentes. Em segundo lugar, eu acho que é importante também falarmos daquilo que são as reivindicações dos enfermeiros. E muito também por causa da questão da gestão das expectativas. E se nós virmos e fizermos este ponto desde o início da legislatura, houve reposição de vencimentos. Houve a reposição do subsídio de horas extraordinárias. Houve reposição de subsídios de horas de qualidade. Houve a reposição do horário das 35 horas, inclusive após contratos individuais de trabalho dos enfermeiros, aos quais não estavam abrangidos por estas 35 horas. Houve a contratação de mais 4.000 enfermeiros e a dotação de mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, obviamente que ajuda a melhorar também a própria vida dos profissionais que já lá estão. Não os sobrecarregando, que era uma das principais queixas e ilegítimas dos enfermeiros e dos restantes profissionais de saúde. E, portanto, estas foram as reivindicações que foram atendidas. Até o momento em que houve novas reivindicações e começaram a haver as greves que nós conhecemos. E aqui também algumas coisas já foram atendidas, que me parece que legitimamente e bem foram atendidas. Estamos a falar de reposição de carreiras com várias categorias. É absolutamente legítimo que qualquer enfermeiro defenda uma progressão na sua carreira. Acho que é perfeitamente legítimo. Estamos a falar do suplemento remuneratório de mais 150 euros para enfermeiros especializados. Portanto, o que é que nós temos neste enfermeiros especialistas? Assim é que é. Qual é o ponto de discórdia neste momento? Eu acho que isto é importante para falar quando falamos de expectativas. O ponto de discórdia neste momento estamos a falar como base de entrada na carreira de uma subida de 400 euros mensais. Ou seja, passar dos 1.200 euros para os 1.600 euros mensais. Recordo até que num especial período de crise que nós vivemos, houve já uma subida, julgo, de 1.000 ou de 1.020 euros para 1.200 euros. E, portanto, estamos a falar neste momento, principalmente, do grande ponto de discórdia, estamos a falar de uma subida de 400 euros. E estamos a falar também da idade de reforma para os 57 anos. E eu acho que aqui teremos todos que concordar que é incomportável este aumento salarial. E julgo que também este ponto de discórdia e esta reivindicação é o que tem levado a que muitas vezes a população, ou haja um certo consenso na população contra esta greve ou contra estas greves, porque não identificam a proporcionalidade dos meios de luta que têm sido utilizados com as reivindicações. Eu acho que isto tem sido especialmente danoso para os enfermeiros também enquanto classe. Sobre esta nova tipologia de greve, porque não adianta nós estarmos a falar de outras greves para fazer o ponto comparativo, porque de facto há uma nova forma de fazer greve que tem a ver com a possibilidade
por ser a greve cirúrgica, a possibilidade de ter uma greve eterna, praticamente, se assim o quiserem. E é a segunda greve cirúrgica também. E é a segunda greve cirúrgica e permite que seja por períodos muito prolongados, porque tem também esta possibilidade para baixos custos de quem participa, principalmente através dos fundos que foram criados, muitas vezes, e em muita grande parte pela questão do crowdfunding, que também merecia uma discussão em si. E uma discussão em si, não digo com nenhum fim. Acho que a discussão deve ser feita sempre que surgem novos fenómenos sociais e acho que neste caso, sendo inédita, merece essa reflexão. Mais à frente tentar perceber de que forma é que de facto surge este novo método de financiamento das greves e de que forma também tem ajudado aqui os enfermeiros e se de facto é também uma forma de percebermos se os portugueses estão ou não ao lado dos enfermeiros. Mas deixa-me, eu vou exatamente aí, Helena, antes de passar aqui a bola ao Zeca, para me atacar mais um pouco. Está especialmente atento nós temos que ter uma certa reflexão sobre o que é a greve, sobre o que é o instituto da greve. A greve existe ilegitimamente porque os trabalhadores estão sempre colocados numa situação de maior fragilidade perante as suas entidades empregadoras. E através da sindicalização, através da união de forças, conseguem efetivamente equilibrar as armas que estão na balança. E as greves são essencialmente gritos de revolta. São momentos de última circunstância em que a negociação não funciona, em que é preciso utilizar um mecanismo de pressão. E é por isso que as greves não são exercícios de simpatia. As greves existem, e muito bem como dizia o Carlos, para causar estragos, para causar constrangimentos, para fazer a luta avançar nesse sentido, para serem ouvidos. Agora, o que a greve não é, e mesmo as greves devem ser também exercícios de ética, as greves não servem para serem chantagens. Não são exercícios de chantagem. Porque se nós utilizarmos a greve como um exercício de chantagem, nada impediria, por exemplo, que os juízes estivessem hoje a reivindicar um aumento salarial, por exemplo, de 2.000 euros, ou os próprios médicos, e utilizarem o seu papel na sociedade portuguesa para fazerem uma chantagem, porque permite fazer esta chantagem por maior tempo e a baixos custos, para conseguirem reivindicações que provavelmente serão incomportáveis. Só uma última palavra, se me permite, Helena, para a questão da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que eu acho que é importante falar da Ana Rita Cavaco. Eu sei que isto acaba por ser um pouco técnico, mas as ordens existem como uma delegação, não será bem uma delegação, mas será uma devolução de atribuições do Estado. As ordens são instituições públicas reguladas pelo direito administrativo e, portanto, não têm uma função sindical. Nem o podem ter, porque esse é o papel dos trabalhadores unidos, defendendo as suas causas, intervindo em conjunto, exatamente para fazer o confronto com essas instituições públicas, neste caso, que será o empregador. E, portanto, eu julgo que a senhora bastonária tem que decidir se quer fazer política ou se quer fazer sindicalismo. E se quer fazer um dos dois, não está bem como bastonário. Eu acho que faz-me lembrar muito bem, a senhora bastonária faz-me lembrar muito o Bruno Carvalho no Sporting. Ou seja, ameaça ser o Bruno Carvalho da enfermagem, porque tem um discurso inflamado, tem um discurso agressivo, e isso até pode cativar muita gente junto da classe. Mas julgo que isso também está a contribuir para um descrédito que os enfermeiros não mereciam neste momento, porque, como todos concordamos, têm uma função absolutamente fundamental na nossa sociedade. Já voltamos também mais à frente para falarmos então, há pouco disseste que faziam chantagem, voltamos mais à frente também para falarmos um bocadinho acerca disso. Eu disse que as greves não devem ser exercícios de chantagem. Não devem ser exercícios de chantagem, já voltamos mais à frente também para falar sobre isso. Zeca, passo agora para ti também, já ouvimos o Carlos, já ouvimos o Hugo, portanto faltas tu também ouvir-te acerca desta requisição civil do Governo relativamente à greve cirúrgica dos enfermeiros. Depois de teres ouvido também já aqui as opiniões. As duas opiniões, que estão as duas, têm as duas pontos interessantes que eu agora falarei. Mas em primeiro lugar, cabe-me cumprimentar a todos, que estão aqui, em especial ao Carlos, ser muito bem-vindo a este programa de elevada magnitude da política portuguesa, que promete doutrinar todos os jovens do país através da RTV. Cumprimentá-la assim, Helena, Hugo e a todos os telespectadores. E hoje traz-nos o primeiro tema aos enfermeiros e à requisição civil. E há aqui uma série de argumentos, uma série de tópicos que eu acho, francamente, têm de ser analisados corretamente. Em primeiro lugar, a questão da bastonária. Começas por aí? Começo por aí. E o Hugo referiu com toda a razão de que as ordens profissionais não devem ter exercícios sindicais. É proibido até legal. É proibido. Mas as ordens profissionais têm de ter um papel ativo naquilo que é a valorização da sua própria classe, ou seja, da classe de trabalhadores que representam, na classe profissional, neste caso os enfermeiros.
Podemos falar e podemos discordar muitas vezes do método e do meio do que se calhar a Ana Rita Cavaco utiliza, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, neste combate de valorização da profissão. Mas há uma coisa que eu acho que nós aqui, os três, os quatro, e toda a produção, à partida concordará, que é os enfermeiros é uma classe profissional que carece, tanto a nível da sua qualidade de vida, como até a um nível quase que cultural, de valorização. Porque os enfermeiros recebem mal para aquilo que é o seu trabalho e para aquilo a que estão sujeitos. E depois também são estigmatizados social e culturalmente por todos nós, pela sociedade. Quer dizer, os enfermeiros, ouve-se na rua que é quase o chega-misto do médico, que não é. Tem funções específicas, funções médicas, funções, aliás, médicas não, clínicas, para usar o termo correto, funções essas que são, que requerem estudos, que requerem uma prática intensa e também uma prática emocional fortíssima, porque os enfermeiros são a primeira linha que os utentes têm com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os enfermeiros têm estado dotados das maiores qualidades e das melhores condições. E esta valorização que a Ana Rita Cavaco tem levado à frente, enquanto líder, presidente, não sei qual é o... Bastonária. Não sabia se a bastonária era presidente da Ordem. É bastonária. Mesmo só bastonária. Exatamente. Que a bastonária, Ana Rita Cavaco, tem levado esta luta. E tem levado muito bem. Agora, podemos discordar de expressões, podemos discordar de discursos, podemos discordar de métodos. Faço em algumas ocasiões. Como também o faço, por exemplo, em relação à Marta Temido, à Ministra da Saúde, que tem-se mostrado de algum modo aberta, quer dizer, hoje em dia já não. Só que uma parte, esta é a primeira vez que uso óculos e tinha prometido este gesto técnico de tirar os óculos enquanto falava, prometo fazê-lo várias vezes ao longo do programa, para dar algum movimento. E isto, em relação ao movimento e ao gesto técnico, que serve para dar gravidade, e é neste momento que eu escolho fazê-lo, que é no da Marta Temido. E a Marta Temido tem-nos presenteado ultimamente com uma série de declarações infames, e é assim que eu a classifico. A Marta Temido veio para Infames? Infames. Tu lhe chamaste. Marta... Mas porquê, Zeca? Infames porque a Marta Temido, de certeza uma pessoa muito mais culta que eu, também leu história. E há poucos dias atrás presenteou-nos com a frase do Marquês de Pombal, na altura do terremoto de 1755, de enterrar os mortos e tratar dos vivos. Estás a fazer uma habilidade de descontextualizar, E não é? não estou a descontextualizar. Estás a fazer atual, não é? Estás a fazer aquela boa habilidade de Ela descontextualizar disse, afirmações. Ela disse, eu não interrompi ninguém, peço-vos que me deixem terminar o raciocínio do início ao fim. Mas não descontextualizes. Eu não estou a descontextualizar nada, agora ela foi infeliz, quer dizer, o António Costa contratou a nova ministra, a Marta Temido, para vir limpar a cara do Ministério e tudo o que ela tem feito é precisamente continuar a sujá-la. O Adalberto Campos, coitado, não teve grande sorte porque o Centeno não lhe dava essa sorte e agora que o Centeno prometeu dar-lhe a sorte, ela não aproveita a sorte. Portanto, temos aqui uma coisa, uma situação política complicada de resolver. E a Marta Temido, e eu acho que é um ponto importante temos de falar aqui, muito mais do que se calhar da requisição civil, a Marta Temido não está a ter unhas para o carro que está a guiar. E isto os portugueses têm no sentido, as reações são altamente inflamadas. Aliás, a Marta Temido, ela tem um grande papel naquilo que é a inflamação da luta sindical, por assim dizer, dos enfermeiros, através das suas declarações. E isto para falar, em primeiro lugar, do papel da valorização da classe profissional dos enfermeiros. Depois falar da requisição civil. E eu na requisição civil aqui não vou debater a questão da requisição civil em si, porque me parece, apesar de haver aqui uma contradição de ideias, quer dizer, supostamente os enfermeiros dizem que cumprem com os serviços mínimos e a requisição civil serve para que se cumpram esses requisitos mínimos da greve. Segundo aquilo que foi dito, não estavam a ser cumpridos em 4 centros hospitalares os serviços mínimos. Certo, e os enfermeiros dizem que os cumpriram, simplesmente as direções dos centros hospitalares é que estavam a mentir, ou acho que a expressão até foi mesmo, eles mentiram em relação a isso. Não se sabe a verdade, aliás, não conseguimos, eu quero acreditar que aqui ninguém está a dizer a mentira, mas é um bocado difícil havendo duas versões. Agora, neste ponto eu acho interessante, e é isto que temos de pegar e de analisar, é no que é que ele se traduz, ou qual é a tradução dele. Isto é um governo de esquerda a aplicar o Instituto da Requisição Civil. Aliás, só em 3 vezes em democracia que foi aplicado o Instituto da Requisição Civil. Em primeiro lugar pelo Mário Soares, na greve da TAP, se não me engano. Depois foi o Guterres, numa greve da ferrovia, também se não me engano.
e agora o António Costa nos enfermeiros. Isto foram 3 governos socialistas a utilizar o Instituto da Requisição Civil. E eu pergunto verdadeiramente, o que é que aconteceria se fosse um governo de direita? Se tivesse sido o Francisco Sá Carneiro a aplicar o Instituto da Requisição Civil em 80. Se tivesse sido o Aníbal Cavaco Silva a aplicar o Instituto da Requisição Civil, ou então o Pedro Passos Coelho. Eu pergunto verdadeiramente porque isto me deixa chocado como é a leviandade com que a esquerda tem levado à aplicação deste Instituto, quando o Pedro Passos Coelho, em 2013 e 2014, se manifestou várias vezes contra greves, no sentido em que elas tinham um papel muito mais prejudicial do que beneficial. E a esquerda, neste momento, quase que tem um papel de apaziguador, de que realmente eles é que estão este direito à greve não é absoluto. E isto para pegar na expressão do Hugo. Isto é a primeira vez que eu ouço alguém, isto é o primeiro momento histórico que eu ouço pessoas de um quadrante político, nomeadamente da esquerda, dizer de que o direito à greve não é absoluto. Nós temos de medir os interesses que estão no direito à greve. Correto. Eu sou completamente de acordo, aliás. Eu sou um cético nessa medição de interesses. Fui um cético nessa medição de interesses, como disse neste programa, em relação à greve dos estivadores de Leiria, compreendendo aquilo que eram as suas reivindicações, compreendendo tudo aquilo que se deveria melhorar a nível de condições de trabalho e de precariedade laboral, mas compreendendo também que era uma greve que lesava magistralmente aquilo que eram os interesses nacionais. E os interesses nacionais também se medem noutros campos que não só, peço desculpa, a saúde. Portanto, nós temos de ter aqui uma consciência política de que a requisição civil é a última rátio do impedimento quase que o direito à greve. E dizer que o direito à greve não é um direito absoluto, eu acho verdadeiramente que é um grande improvement pela parte da esquerda portuguesa. Vou ter direito de defesa, não vou. Vais, Hugo, a seguir vais então também, vamos para intervalo agora, mas a seguir vais então ter direito da resposta. Voltamos então já a seguir e voltamos novamente a falar então dos enfermeiros e da requisição civil do Governo. Estamos então de regresso ao Desafios Políticos para esta segunda parte e começo com o Hugo a responder ao Zeca. Hugo, precisamente há pouco cortei-te a palavra porque tínhamos que ir para intervalo. Querias responder ao Zeca ali relativamente a algumas declarações que o Zeca prestou e disse. Portanto, Hugo, passo-te a palavra para depois passar ao Carlos também. Sim, aproveitando também para dizer algo que na minha primeira intervenção não disse, também a resposta também, muitas das coisas foram ditas pelo Carlos. Eu, a dada altura, estava-vos a ouvir e eu pensei que tinha entrado aqui noutra dimensão. Ou seja, entrei aqui neste programa, entrei ali pela porta e de repente estava aqui numa dimensão, sozinho nesta mesa da direita, em que tenho a esquerda desse lado a defender a greve e a fazer de mim o vilão desta história. Tudo de perspectiva, estás à minha eu acho direita. Eu acho que é importante repor aqui algumas coisas, porque ambos disseram o que diria a esquerda se fosse a direita a fazer isto. E isto diz muito mais sobre a direita do que sobre a esquerda. E isso é que vocês devem colocar a mão na vossa consciência pelo facto de não vos ser dada propriedade para falar sobre direitos dos trabalhadores à vontade. Sobre não vos ser dada propriedade para estarem à vontade neste tema e para defenderem aquilo que consideram mais justo ou menos justo. Porque a direita é má e a esquerda é boa. Mas é exatamente por isso. Esse desconforto. Já sabemos que existe. Ou seja, não é uma visão maniqueísta. A direita é dos ricos e a esquerda não é uma dos visão pobres. maniqueísta, mas o vosso desconforto que vocês revelam quando dizem o que se fôssemos nós a dizer. Isso diz muito mais sobre vocês do que sobre mim que estou a falar sobre este assunto. Diz porque nós, no debate político, político, eu não te interrompi, não é? Como muito tu mais disseste. honestidade do que vocês, pá. Porque vocês, quando nos atacam-nos com pedras e lagartos e cobras. Os bons e os maus, venenos. não é? Nós somos os maus. Exatamente, é um bocado exato. assim, mas só que no ataque político. E, portanto, nós felizmente... Basta ver a Marina Mortágua, não é? Zeca, mas felizmente nós não entramos numa Twilight Zone e, portanto, eu acho que foi claro naquilo que eu queria dizer. É óbvio que o direito à greve não é absoluto e nós não temos de ter receio de o dizer. Acima dele, lá está sempre a preservação da vida. Qual é a dúvida quando nós vemos... Gosto muito de ouvir isso. Mas qual é a dúvida quando nós vemos uma notícia, por exemplo...
sendo verdade ou não, eu não tenho capacidade para o dizer, mas quando vemos uma notícia que estão a ser colocados em causa tratamentos oncológicos, se isso se verificar na prática, não é um mínimo de decência. Claro. Não é de direita, não é de esquerda. É um mínimo de decência. Completamente de acordo contigo. Não é de eu ser só direita ou disse de que ser foi de um esquerda. improvement. Que Ó Zeca, isto não é ser... Fiquei contente. Na questão da requisição civil, não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, é uma questão de ser racional e não ter um quadro de valores invertido. E, portanto, aqui estamos a falar da preservação da vida. E, portanto, essa posição parece-me relativamente clara. E eu concordo contigo, principalmente num ponto, porque também concordamos de vez em quando, que tem a ver com a valorização das enfermeiras e dos enfermeiros portugueses. Que, de facto, foram e são uma das classes que teve um impacto grande com a crise. Não nos podemos esquecer do número de enfermeiros que emigraram. Foi brutal, teve um enorme impacto no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, eu acho que é tão importante, por isso eu achei tão importante falar daquilo que foram reivindicações justas e das melhorias que já foram sendo introduzidas na vida dos enfermeiros, de forma a podermos manter também cá os nossos quadros, que vamos formando, de forma a termos um melhor sistema nacional de saúde. Essa foi uma das razões para eu ter falado das reivindicações que foram alcançadas e justissimamente alcançadas. Mas o que estamos a falar neste momento não é isso, não é esse o ponto de discórdia. Haverá outros pontos onde ainda muito haverá a fazer, quer pelos enfermeiros, quer pelo Serviço Nacional de Saúde, porque uma coisa não está dissociada da outra. E eu discordo principalmente também, o que tem acontecido muitas vezes, que é uma espécie de criação de um conflito artificial entre enfermeiros e médicos que eu acho que não beneficia ninguém. Não beneficia ninguém quando ambos têm funções complementares, uma função de equipa, e que todos nós temos direito a ter enfermeiros a trabalhar em conjunto com os médicos, cada um na sua função, igualmente digna. Completamente de acordo. E, portanto, eu acho que não tenho também muito mais a dizer neste ponto, Helena, porque eu acho que é preciso, é por isso que eu achei que era preciso distinguir entre aquilo que era a greve e o que é a requisição civil. E se o Zeca está muito surpreendido que eu acho que preservar a vida é mais importante do que o direito à greve, então isso também gera também alguma confusão da forma como vocês olham daqui para este lado. Hugo, vou apenas fazer-te uma última questão antes de passar ao Carlos e também depois ouvirmos o que é que o Carlos tem a dizer acerca daquilo que vocês falaram. Hugo, há pouco dizias que as greves precisamente não devem servir como chantagem. Sim. E disse precisamente que iríamos voltar a este tema e faço só aqui uma questão muito rápida. Não estaria o Governo também à espera deste braço de ferro com a saúde? Ou seja, no início, quando começaram as greves, e 2018 foi um ano marcado pelas greves, houve aqui também uma desvalorização por aquilo que começaram a ser as greves e depois chegámos também aqui ao ponto de ser necessária esta requisição civil? Eu julgo que não houve desvalorização. Há afirmações inflamadas, quer da Ministra da Saúde, Marta Temido, quer do António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, que eu considero que se calhar também não acrescentam nada nesta discussão e que, portanto, acho que são desnecessárias desse ponto de vista. O que não quer dizer mas António Costa faz uma distinção também constantemente, que é as greves que são promovidas por alguns sindicatos, e há muitos sindicatos dentro da enfermagem, e outros tipos de greves. Eu acho que não houve uma desvalorização na medida em que foram várias reivindicações que foram sendo atendidas. Portanto, nós estamos num ponto de discórdia que me parece incompatível, que eu acho que este é um ponto de resolução que não vai avançar. E quando eu digo instrumentos de chantagem, é porque eu considero que a greve tem que ser proporcional, ou melhor dizendo, os meios que nós utilizamos de impacto e de desconforto que geramos têm que ser proporcionais àquilo que reivindicamos. Quando nós ultrapassamos aquilo que são padrões éticos, ou quando nós estamos a reivindicar algo que nós sabemos ser à partida incomportável, e convenhamos, um aumento de 400 euros mensais na categoria à partida base, é algo que todos teremos que concordar que é absolutamente incomportável, e, portanto, a proporcionalidade destes meios, tendo em conta aquilo que são as reivindicações, é o que tem gerado, infelizmente, neste momento, um consenso da sociedade contra as reivindicações e contra esta greve, porque estão a ser especialmente atingidas e não conseguem encontrar, já tendencialmente as pessoas são atingidas e têm alguma dificuldade em identificar-se com as reivindicações das diferentes classes. Neste caso, parece-me que há um relativo consenso em relação a esta desproporcionalidade. Quando eu me referi a mecanismos de chantagem, tem exatamente a ver com aquilo que nós reivindicamos e com os meios que utilizamos. De facto, com esta tipologia de greve nova, nós podemos estar podemos estar perante de algo que, se for feito sem a proporcionalidade, que podem efetivamente funcionar como mecanismos de chantagem, sabendo, por exemplo, que há um ato eleitoral e pedindo aquilo que sabem que é impossível e incomportável a determinado momento, prolongando-o no tempo, tendo um financiamento para tal, e isto gera uma realidade que eu acho que é importante nós começarmos a debater, porque
porque nada nos diz que isto não possa ser no futuro uma nova realidade para a qual temos que estar todos atentos. Muito bem. Carlos, passo então agora, passo da palavra, depois também já de ouvires do Zeca, já de teres ouvido novamente o Hugo. Carlos. Eu tinha aqui comentários já às duas intervenções, começando aqui pelo Hugo. Nós temos aqui uma questão que referiste da questão daqui do lado direito, estar aqui a fazer uma defesa acérrima da greve ou do direito à greve. E aquilo que eu disse relativamente a esta matéria foi que era a questão da duplicidade de critérios do governo. Ou seja, será que quando houve a greve nos transportes isso não afetou de forma... Mas estás a comparar greves totalmente diferentes? Mas o que eu quero comparar é a questão do efeito da greve. Ou seja, eu já referi que a saúde, até a questão do direito à vida, é fundamental. Mas será que os trabalhadores, neste caso, por exemplo, os trabalhadores desfavorecidos, pobres, que vão trabalhar às 6 da manhã e que não podem ir trabalhar porque há aquelas greves que nós vimos nos transportes, e aí o Primeiro-Ministro não se lembrou de dizer que eram greves selvagens? Não se lembrou porque eram ligadas à CGTP e ele tem o apoio do Partido Comunista. Estás a comparar coisas incomparáveis. Eu estou a comparar os efeitos da greve. Serviços mínimos garantidos de um lado. Repara, eu não tenho nenhuma informação que esteja devidamente clarificada de que, por exemplo, aquilo que referiste da questão de nos terem sido dados os tratamentos na área oncológica ou a questão de operações em que estivesse, digamos, com risco de vida, que não estejam a ser feitas. Portanto, é como na questão dos transportes. Aí também se falou de muitas questões dos serviços mínimos estarem ou não estarem a ser cumpridos. Na questão dos professores, por exemplo, quando fizeram greves nas questões dos exames nacionais, isso também prejudicou os alunos. Claro que a questão da saúde é um bem mais importante, eu compreendo isso e defendo isso, até porque o direito à vida é o valor que deve unir todos os partidos, não só da direita, mas também da esquerda. Agora, aquilo que realmente me choca e me revolta é a postura do Governo, porque realmente, e também aproveitava já para te responder à questão da bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Ela pode ter um discurso que entende, podemos gostar mais, gostar menos do estilo. Não me vou debruçar sobre qual é o estilo dela, se gosta ou não, deixe de gostar. Agora, será que o líder da FEMPROF tem um estilo mais pacato ou mais moderado que a bastonária da Ordem dos Enfermeiros? Sinceramente, acho que ninguém... Pois, mas estás a comparar um bastonário a um líder sindical. Não, mas estavas a referir a postura dela, de alguma agressividade, e que isso também possa ter disputado da parte do Governo do Primeiro-Ministro uma reação mais dura. Mas quando nós ouvíamos o líder da FEMPROF, ou o líder da CGTP, quando ouvimos algumas declarações dele quando das greves nos transportes, que a mim pessoalmente, algumas declarações dele, desvalorizando completamente os efeitos que tinha nos trabalhadores, e nomeadamente nos trabalhadores mais pobres que fazem uso desses transportes para ir trabalhar, desvalorizando completamente, e não vi da parte do Primeiro-Ministro, da parte do Partido Socialista, uma reação dura e que se exigia, porque eu lembro perfeitamente de algumas reações dele que me chocaram profundamente. Mas achas que isso tem a ver com a Ana Rita Cavaco ser uma militante do PSD? É assim... É isso que queres dizer? Não, eu acho que não é pela questão de ser militante do PSD ou deixar de ser militante do PSD. Eu acho que tem a ver com o facto de não ser da extrema-esquerda. Porque a comparação que eu estou a fazer é com Mário Nogueira, da FEMPROF, CGTP, e com Arménio Carlos, por exemplo, que era da CGTP. Portanto, é essa a comparação que eu quero fazer. Nem é para ela ser do PSD, do CDS, não, é isso que eu queria independente, o que fosse. Não, sinceramente, nem sequer estou a levar para esse campo, apesar de tu me teres ajudado, porque é uma questão pertinente, não é? Vocês argumentam sempre dessa maneira, tiram logo a pedra. Era quando o Carlos e eu fizemos a pergunta de e se fosse um governo de direita, não estávamos a falar da questão do direito à greve, era exatamente esta reação. Das reações que vocês têm, exatamente. As reações que vocês têm, ou seja, tu respondeste à questão da Ana Rita Cavaco, tirando logo a militância ou não no Partido Social Democrata. Não, porque parecia que estava a encaminhar, que era uma espécie de resposta por ser de outro É uma partido. questão pertinente, mas não era para aí que eu estava a querer levar, estava realmente a querer levar para a questão inicial. Também queria fazer aqui um comentário relativamente ao que disseste da questão da Ministra da Saúde, porque realmente eu não queria ser muito duro nas palavras, mas eu acho que ela tem tido um início de mandato desastroso. Ela já não continua. Já nem vou falar dessa declaração que tu citaste, que é absolutamente lamentável, mas pronto, nem vou aí a essa declaração, mas vão realmente até o que se tenha ouvido da parte dela agora com a nova Lei de Bases da Saúde, a questão agora desta polémica com a ADSE, portanto, um preconceito ideológico do mais radical de esquerda, que eu sinceramente não sei como é que o Partido Socialista, um partido do centro-esquerda, se permite ter uma Ministra da Saúde com uma... Qual é a parte radical?
a parte radical, o que está a passar na ADSE é lamentável, vai prejudicar onde é que está o os radicalismo? portugueses e os portugueses que beneficiam da ADSE, nomeadamente a função pública, que é realmente um eleitorado que merece respeito da parte do Governo, não é? Nessa matéria acho que não está a ter, e a questão da nova lei de base, em que tem um preconceito face ao setor privado e ao setor social, que eu acho que é absolutamente lamentável e que não percebo. Quando se falou agora da questão da parceria do Hospital de Braga e de outras, que são casos de indiscutível sucesso, ou pelo menos de se prestar os serviços com dignamente às populações e muitas vezes com um custo mais baixo para o Estado, e temos uma Ministra da Saúde a desbaratar todo esse capital que existe e que favorece as populações portuguesas em detrimento de meros critérios político-ideológicos completamente ultrapassados. Aquilo que eu acho que deve unir Já dava um novo programa, Helena. os partidos, quer da direita, quer da esquerda, e com certeza que isto dava um debate. E temos que fechar este primeiro tema. Mas só para Carlos, terminar nesta capta-te matéria, e fechar este primeiro tema. só para terminar nesta matéria, que realmente aquilo que nos deve unir é satisfazer as populações portuguesas relativamente à saúde, nomeadamente aqueles que não têm realmente liberdade de escolha. E lamento profundamente que o Partido Socialista, pela sua ministra, esteja mais preocupado com a ideologia do que com a saúde dos portugueses. Muito bem, terminamos então com o Carlos Miranda este primeiro tema da requisição civil à greve dos enfermeiros. Passamos então ao próximo tema. Falamos da criação de novos partidos em Portugal e também do primeiro congresso do Aliança. Zeca, começo por ti. De facto, estamos a ver que há alguns partidos que já estão formados, há outros que estão então também a caminho de se formarem. São novas ideias, podem mudar o xadrez político português? É assim, antes de mais, neste tema eu tenho de fazer uma declaração de interesses, que é eu sou uma pessoa que gosta bastante do Pedro Santana Lopes. Eu pensei que tu ias dizer que ias formar um partido político também. Não, isso não. Quase, isso não. Isso Ainda não te chateaste com o teu. Não, ainda estou bem com o meu partido e tenho dado provas de que é um partido com futuro aqui no plano da democracia portuguesa. Portanto, não vou formar para já um partido. Mas eu estava a dizer que tenho uma declaração de interesse a fazer, que é precisamente essa de que eu gosto mesmo muito de Santana Lopes e acho que ele é um raio de sol na política portuguesa. E podem pensar que eu estou a ser irónico para o tempo que ele já anda. A piada é não ser o Carlos a dizer isso. Não, ainda não falei. Isso depois, essas considerações... O Carlos ainda não se pronunciou, mas já vamos em raio de sol. Essas considerações caberá ao Carlos fazer. Mas o Santana Lopes Mas é um porquê raio de sol. consideras que o Santana Lopes é um raio de É sol? um raio de sol porque traz alguma piada, traz alguma graça e traz alguma cor a este cinzentismo que é o plano político-partidário português. E o Santana Lopes é, aliás, em grande contraponto com o Rui Rio, que é possivelmente das pessoas mais cinzentas que eu conheço, é um arco-íris, é um arco-íris de cores, é um arco-íris de vitalidade, apesar de ser um bocado mais velho também do que o próprio Rui Rio, ganha-lhe na sua vitalidade. E o resto é outra questão, isto é a minha primeira declaração de interesses. E falar agora... Passando a seguir, não é? Depois desta primeira declaração de interesses. Para o tema propriamente dito e para o crescimento dos partidos na área, mais a área da direita do que a área da esquerda. O que é que se passa à direita? Não é nada. São precisamente à direita que estão então a aparecer mais... À direita havia só dois grandes partidos, que eram o PSD e o CDS. À esquerda há três, que é o Bloco, que é o PS e o PCP. E depois havia uma infinidade de partidos satélites à esquerda, coisa que não havia à direita. Temos o famoso Arnaldo Matos, que ainda por cá anda no MRPP. Temos o LIVRE, temos muitos partidos à esquerda e muitos partidos na extrema esquerda também, que graças a Deus também não conseguem ter expressão eleitoral. E à direita agora estão a começar a surgir alguns movimentos, um bocado naquela tese que o Miguel Morgado falava, de uma certa federação da direita portuguesa, quase daquela maioria silenciosa que o Spínola dizia que existia e que cada vez mais parece que existe e está-se a organizar. Porque estes partidos estão a ir buscar, tirando o Aliança, que foi buscar uma parte considerável ao PC, mas de resto é gente da sociedade civil. Aliás, as duas grandes caras que o Santana apresenta no Congresso da Aliança, que é a advogada da Madonna e
E professor de esse ciência título, já não se política. lembra desse título. Só me lembro dos cargos sociais que eles têm, não me lembro dos nomes, confesso, mas são duas pessoas da sociedade civil, são duas pessoas que não tinham ligações, não tinham experiência partidária. E o Santana está a fazê-lo e está a fazê-lo bem. O Santana vai ter um bom resultado a nível eleitoral. Tudo de eleitorado de direita. Porque o que se passa no plano político ou partidário português é muito simples. Temos uma deriva clara do PSD para a esquerda, claríssima. O Rui Rio está a querer assumir um campo que o PS deixou de fora, que é o campo do centro-esquerda, porque o próprio PS, e basta ver pela JTS, está cada vez mais a derivar para razões de esquerda e afirmar-se como um partido verdadeiramente de esquerda, radicando o Bloco e o Partido Comunista na extrema-esquerda. E é engraçado, e eu tenho que só fazer aqui uma análise muito rápida em relação ao Bloco e ao Partido Comunista Português. Porque se por um lado o Bloco de Esquerda consegue quase que regimentar, pôr um tampão naquilo que são os movimentos da extrema-esquerda, a regimenta ali tudo, o Partido Comunista Português também o faz, mas tem um fenómeno engraçadíssimo naquilo que é a ciência político-partidária, que é a regimenta também muita da extrema-direita que existe em Portugal. Nas questões europeias, nas questões soberanas, nas questões da NATO, do posicionamento estratégico português, muito mais num âmbito de relações internacionais e das relações externas que Portugal deve assumir ou não no seio do mundo e da comunidade internacional, mas também naquilo que são o controle dos altos comandos da economia. Um tipo de extrema-direita e um tipo de extrema-esquerda em nada difere do PCP no que toca à nacionalização da PCP ou dos bancos. Defendem exatamente a mesma coisa. E às vezes até algum conservadorismo. Não, e o PCP é o partido mais conservador em Portugal. Eu não tenho dúvidas nenhumas do que estou a dizer. É o partido mais conservador. Aliás, basta ver as últimas votações em questões fraturantes na Assembleia da República. Basta ver em outras questões que não são fraturantes, mas só que a partir de um partido conservador, como muitas vezes tenta regimentar o CDS, que também o é, de certa maneira, mas não apresenta um conservadorismo do PCP. Quer dizer, o conservadorismo deles é de 1917, o nosso é de 74. British. Não, e é isto. E depois temos a questão do Democracia 21. E o Democracia 21 também é um partido que acho que não vai ter grande expressão, assim como a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal, eu tenho de fazer aqui uma menção muito rápida, é um partido com o qual eu tenho uma grande simpatia, mas que eu acho que o seu marketing político é muito bom, mas fica sempre preso naquilo que é já a parte política, politizada da sociedade portuguesa. Ou seja, o debate político da Iniciativa Liberal faz com tipos da JP, da JSD e da JS. Não se faz com o português comum. Coisa que os partidos tradicionais e os partidos de sempre, por assim dizer, estão habituados a essa rua, por assim dizer. Depois, uma menção ao Chega. Eu não estou convencido de que o Chega vai ter um grande resultado. O Chega é uma miscelânea de oportunismos. O André Ventura é um oportunista e não há de ter grandes resultados, pelo menos com o discurso que ele tenta imprimir, por exemplo, na questão racial. Não existe racismo em Portugal. E existem algumas ocasiões de racismo, algumas questões racistas, mas o racismo não é um problema da sociedade portuguesa. O Portugal sempre conviveu bem com várias culturas e com várias etnias. Não há qualquer tipo de problemas. Aliás, não fôssemos nós um império ultramarino durante anos a fim. E o Hugo já se está a rir, mas esta multiculturalidade que nos deu o nosso império é precisamente o facto de nós hoje em dia não temos sentimentos racistas nem fenómenos racistas. Temos episódios racistas. Mas, olha, em off, e dizer um bocado daquilo que foi a conversa que tive com o Hugo antes de entrar para este estúdio, com o Hugo e com o Carlos, e eles chamaram-me a atenção para aquilo que pode ser um discurso interessante do André Ventura, que é apelar à parte penalista. Ou seja, o português comum está à espera de uma resposta pesada da justiça. Está à espera que um pedófilo... acha aceitável que um pedófilo seja castrado quimicamente. Ou então que... qual era o outro exemplo? A perpétua. A perpétua. Que a reintrodução da prisão perpétua. Isso é um discurso que pode ser interessante. São temas controversos. Na captação de algum eleitorado. Pronto. E esta é um bocado a visão de que eu vejo. Acho que está a haver uma grande pulsão
do cenário político à direita, principalmente, e acho verdadeiramente que o grande perdedor vai ser o PC. Muito bem. Carlos, não sei se queres já responder ao Zeca e depois passarmos ao Hugo. Sim, posso. Carlos, será de facto o PSD o grande perdedor desta proliferação de novos partidos em Portugal, tal como o Zeca acabou de referir? Não, considero que não. Obviamente que pode haver esse risco, mas não tenho dúvidas que o Partido Social Democrata e o seu líder... Sem se rir, já viste? Fazer isto sem se rir. Sem me rir, porque estou efetivamente convencido que realmente esse risco vai ser ultrapassado. Aqui começando já... Aqui Mas existe o risco, Existe. Pareceu-me ouvir Riscos aqui... existem sempre para todos os partidos. Aquilo que eu gostaria Pode de mexer começar... de facto nas contas obviamente que se políticas surgem mais e nos partidos, atos eleitorais. se surgem partidos à direita, obviamente que os partidos que já existem à direita podem sofrer consequências. Têm que trabalhar para evitar que essas consequências realmente se revelem. Agora eu queria responder já aqui ao que disseste relativamente ao Dr. Rui Rio, que é o seguinte, que ele está a desviar o partido para a esquerda. É assim, o Dr. Rui Rio não é um homem de esquerda, porque se fosse, gostaria de saber como é que o CDS o pôde apoiar durante 12 anos na Câmara do Porto. Como não te é? digo, em política Portanto, isso é autárquica, prova... se o melhor gestor, se provar o melhor Presidente da Câmara, que é uma gestão do dia-a-dia da vida corrente, mas há eu não me importo, eu não me aplicados. importo de coligar com o Hugo, se ele assim quiser ser candidato à Câmara e se me apresentar um projeto minimamente, mas ainda assim... Já temos aqui um bloco central, CDS-PS. Permita-me que te diga que o Dr. Rui Rio, durante o tempo que foi Presidente de Câmara do Porto, foi um bom Presidente de Câmara. Um grande Presidente de Câmara. Não foi um bom Presidente de Câmara, não vou dizer o contrário, mas vê-se que em 6 anos o Rui Moreira catapultou a cidade para aquilo que o Rui Rio nunca imaginou. Aliás, porque o Rui Rio... O trabalho do Rui Rio foi um trabalho de base, não é? Pois, o Rui Moreira, quando chega, já é uma questão diferente, não é? Não, o Rui Rio construiu uma cidade à luz e à imagem dele, cinzenta, sem luz, sem vida, sem cultura. O Rui Rio é um homem cinzento, é um Então, homem como é que foi um chato. grande Presidente de Câmara? Não percebi. Não, exato, E como é que teve o apoio do CDS, Eu não não é? disse grande Presidente de Câmara, eu disse foi um bom Presidente de Câmara. Corrigiu, sanou as loucuras do Gomes, do Partido bolsa, Socialista, do Zeca. do Sr. Presidente de Câmara do Partido Socialista, que antecedeu o Rui Rio, mas ainda assim não foi um Presidente de Câmara brilhante. Acho que na Figueira da Foz o Pedro Santana Lopes fez efetivamente um trabalho melhor. Eu já lá vou ao Pedro Santana Lopes. Mas Bem, voltamos ao Carlos, Voltando antes aqui destas ao- interrupções. Carlos, foste interrompido pelo Zeca e pelo Hugo, em conjunto. A conversa é dinâmica. Eu estava a gostar. Portanto, não é problemático. Não, mas voltando aqui ao Rui Rio, é assim, aqui não está em nada o trabalho dele na Câmara do Porto, mas eu penso que todos aqui temos que ser justos, que ele foi um grande Presidente de Câmara, que foi alguém que herdou uma Câmara num estado calamitoso e ele teve a coragem política para ganhar umas eleições que já toda a gente estava por perdidas, como se diz agora, não é, das legislativas. Vamos ver se o Rui Rio não volta a surpreender tudo e todos. E que ele realmente teve um trabalho do ponto de vista do equilíbrio das contas, do ponto de vista da seriedade e do rigor na gestão da Câmara, que é absolutamente ímpar e é um exemplo para qualquer autarca, seja de esquerda ou de direita. Agora, relativamente ao posicionamento ideológico dele, houve realmente algumas declarações dele num sentido de, eventualmente, o partido não estar tão à direita com ele como teria estado, por exemplo, com Pedro Passos Coelho. Nós temos que perceber que em política há estratégia política e, portanto, é natural que em determinada altura os partidos possam ter um posicionamento mais ao centro ou mais à direita. Ou no caso, por exemplo, do Partido Socialista, também houve momentos na sua história em que terá estado mais ao centro e outros momentos em que terá estado mais à esquerda. Portanto, isso é natural, faz parte da estratégia política, faz parte do momento político. Outra coisa é nós aferirmos daqui que o Rui Rio é um homem da esquerda, do centro-esquerda. Do meu ponto de vista não é. Do meu ponto de vista, Rui Rio é claramente um homem do centro-direita. Poderá, eventualmente, em alguns aspectos, estar à esquerda do anterior líder do partido, mas que se enquadra perfeitamente naquilo que é a matriz ideológica do partido. Indo agora ao Pedro Santana Lopes, eu também tenho que confessar que tenho simpatia e consideração e respeito pelo Dr. Mais um minuto, Carlos, para irmos para intervalo. Continua. Como dizia, que tenho respeito por ele. Agora, considero que ele, com esta opção de criar o Aliança, realmente foi um erro político da parte dele, porque os princípios que nós, e tivemos a oportunidade até de assistir ao Congresso do Aliança no fim de semana,
são os princípios que ele já defendia no passado dentro do PPD-PSD. E, portanto, Carlos, terminamos por aqui. A seguir, começamos então precisamente por saber quais são os princípios que Pedro Santana Lopes defende com o Aliança. Vamos para intervalo. Vamos então para um breve intervalo. Estamos então de regresso à terceira parte do Desafios Políticos. Voltamos também ao tema da proliferação de novos partidos políticos e também à análise do primeiro congresso do Partido Aliança. E começo novamente pelo Carlos. Carlos, há pouco estavas precisamente a falar nos princípios do Aliança e é precisamente com isso que retomamos esta segunda parte e contigo também a dizeres então quais são então esses princípios. Muito bem. Relativamente aos princípios que nós assistimos no Congresso, a Aliança, nomeadamente na área económica, como a redução do peso do Estado na economia, a redução da despesa pública, a redução da carga fiscal absolutamente brutal que afeta hoje os cidadãos e as empresas, são princípios que eu penso que são comumente aceitos dentro do PPD-PSD. E, portanto, não era necessário fazer um novo partido para defender isso. Isso é perfeitamente, aliás, é o que defende a maioria dos militantes e a maioria dos eleitores do partido. E, portanto, aí realmente não percebi a necessidade que o Pedro Santana Lopes teve de criar o Aliança. Acho, sinceramente, que em vez de unir, está a dividir o espaço político do centro-direita e que isso potencialmente poderia favorecer o espaço político à esquerda. Sinceramente, acho que não vai acontecer, mas ao fazê-lo, obviamente que aumentou esse risco. Acho também que outros partidos que nós temos vindo a verificar que foram criados, como a Iniciativa Liberal, o próprio movimento André Ventura ou Chega, a Democracia 21, são movimentos que eu penso que não vão ter grande sucesso eleitoral, porque apesar, por exemplo, no caso da Iniciativa Liberal, eu pessoalmente até simpatizo com várias ideias que eles têm defendido, mas falta-lhes notoriedade e capacidade para chegar ao cidadão comum. Ou seja, eles têm alguma notoriedade junto das pessoas mais politizadas, mas não estão próximos da realidade do cidadão comum. Portanto, não tendo também no partido pessoas que nós possamos classificar com que tenham grande notoriedade pública, ficam afetados e, portanto, sinceramente, penso que não vão ter um resultado eleitoral por aí além. No caso do Aliança, obviamente que a notoriedade de Pedro Santana Lopes é uma vantagem, ele é conhecido de todo o país, mas eu penso que já dentro do próprio partido ele tem um problema que tem um bocadinho a ver também que também é um bocadinho a qualidade dele, ou seja, ele é uma pessoa combativa, uma pessoa que vai à luta, e isso é uma qualidade, mas por outro lado tem alguma falta de credibilidade, precisamente por isso também, que as pessoas já associam como sendo um político que está há muito tempo no ativo. Mas é como eu dizia, eu pessoalmente, e até aqui já para agradar, até vou aproveitar, para dizer que ele também foi muitas vezes injustiçado e admito que isso também ele possa ter levado a sair do partido. Por exemplo, em 2004, aquele verdadeiro golpe de Estado Constitucional do Presidente Jorge Sampaio, obviamente qualquer pessoa de bom senso tem que concordar que ele aí foi, ao fim de 4 meses, ser demitido, é uma coisa brutal. E obviamente que essas questões psicológicas possam realmente também ter levado a ele tomar uma decisão neste sentido. Agora, não tenho nenhuma dúvida que o PPD-PSD é realmente o grande partido do centro-direita, é um partido muito abrangente, é um partido popular, interclassista e que agrega desde sociais-democratas a centristas, a liberais, a conservadores, a democratas cristãos até, e portanto fazia todo sentido que estes movimentos que têm surgido fossem tendências ou movimentos internos dentro do PPD-PSD. Era isso que faria sentido para que realmente houvesse uma unidade para que fosse possível, e eu estou convencido que vai ser possível, chegar às eleições e disputá-las taco a taco com o Partido Socialista de António Costa e realmente colocar a geringonça na oposição, porque é lá o lugar deles, a bem de Portugal. Isto é até a Federação da Direita. Hugo, passo agora para ti a palavra relativamente a este tema. Já ouvimos o Zeca, já ouvimos o Carlos, falta o Hugo. Bom, quanto a este tema da criação dos novos partidos, eu acho que é relativamente consensual que a democracia sai sempre reforçada quando o debate é aprofundado. E, portanto, eu acho que à partida, sempre que estivermos presentes, quer novos partidos que tenham um reflexo sobre pensamentos políticos que não estão a ter um acolhimento
na representação partidária que existe, ou quando estamos a falar, por exemplo, de partidos políticos que se propõem a fazer a política de outra forma, a organizar os partidos políticos de outra forma, eu acho isso muito positivo. Aliás, porque isso também força as forças políticas mais tradicionais a pensar em novas formas de fazer política, a ter novos hábitos. Eu acho que isso é importante também. Há um exemplo do LIVRE que acabou por não ter muito sucesso, porque também o próprio Bloco de Esquerda soube reinventar-se nesse quadrante político, mas que era um bom exemplo daquilo que era uma nova forma de fazer política e não apenas no campo ideológico. Quanto à aliança de Pedro Santana Lopes, eu acho que não é um nem outro. Ou seja, nem traz nenhuma forma diferente de estar na política. Mal corria, Pedro Santana Lopes está aqui há mais tempo do que qualquer um de nós consiga recordar. Nem traz propriamente uma nova proposta ideológica, como dizia o Carlos. De facto, o Pedro Santana Lopes, esse raio de sol que encandeia o Zeca, e depois tínhamos ali o raio de sol do Rui Rio e já era demasiado sol a dada altura, demasiado sol de inverno. Sol de inverno queima. O Pedro Santana Lopes acaba por ter uma linha ideológica quase por oposição ao Rui Rio. Ou seja, nós nunca soubemos muito bem o que é que Pedro Santana Lopes defendia. Deve ser o político que está aqui há mais tempo que ninguém percebe o que é que ele defendia e que vai sobrevivendo a dado momento. Isso é mentira. E parece-me que aquilo que se está a afirmar é tentando fazer uma oposição àquilo que é o pensamento político de Rui Rio, muito mais do que dar anseio àquilo que são preocupações da população de novos pensamentos políticos. E aproveita bastante o seu mediatismo. A grande dificuldade de novas formações, de novas organizações políticas é terem um espaço mediático, é conseguirem entrar na casa das pessoas, as pessoas saberem o que é que defendem. E Pedro Santana Lopes tem isso dado, basta ver o protagonismo que o Congresso do Aliança teve, absolutamente. Era isso que te ia perguntar, como é que viste o Congresso. E eu não vi o Congresso porque, pronto, tive outras coisas para ver, que mais interessantes para mim, mas li algumas coisas e, de facto, acho que é absolutamente desmedido para aquilo que é um novo partido, principalmente se compararmos com outras formações políticas que estão a surgir neste momento. Eu, aliás, até acho uma coisa muito interessante, se alguém me puder explicar dos que defendem o raio do sol, mas é aliança de quê? Porque se é um partido novo que surge em oposição ao PSD, se é um partido que surge em oposição a todos os partidos Santana de esquerda, quer aliar o quê? É aliar-se ao Serve povo. para quê? É aliar-se ao povo. Se não traz novidade do ponto de vista ideológico, se não traz nada novo à política, serve para quê? Isto é diferente depois do resultado que possa ter do ponto de vista eleitoral. Mas permite-me, Helena, que fale do ponto de vista ideológico, que parece muito mais interessante. E, de facto, nós temos mais ou menos consolidado o espectro político da esquerda. Está mais ou menos consolidado naquilo que são os anseios das populações perante este pensamento político. Está relativamente estabilizado. Mas vejo que este espaço, e não será por acaso que este espaço à direita tem tido mais... Estas novas formações, são praticamente todas formações de direita. Eu vi 4, 5 novas, e dessas 4, 5 potenciais novas, 4 eram de direita assumida. Eu acho que há aqui um espaço, quer do ponto de vista do liberalismo, do pensamento liberal, e há aqui um espaço também daquilo que podem ser as tentações de corporizar um discurso de extrema-direita que tem tido sucesso noutros países da Europa e noutros lugares do mundo. Estamos a seguir também esse caminho. Portugal está a seguir esse caminho, Hugo. Já lá vou e permite-me começar pela questão do liberalismo, porque eu acho, também para entrar um pouco naquilo que estava a ser a discussão, que eu estava a apreciar quando eles estavam a discutir um com o outro, este pensamento, o que é o pensamento ideológico de direita. O pensamento liberal tem um espaço quase necessário, que nunca foi... que há uma certa orfandade daquelas pessoas que têm um pensamento mais liberal, que nunca foi propriamente preenchido nem no CDS, que tem na sua inspiração uma democracia cristã que não é esta direita liberal, quer do ponto de vista... Hoje em dia o CDS afirma-se muito mais como um partido de direita liberal. Sim, mas foi recebendo... foi de certa forma recebendo... Maioritariamente foi de certa forma... Zeca, mas foi recebendo de certa forma esses órfãos de que não tinham onde se localizar. Uma pessoa que tivesse um pensamento liberal não tinha um partido óbvio onde se localizar. Não é como a questão inglesa, por exemplo, tens os Conservatives, o Labour e os liberais. Eu até diria que o CDS foi liberal com Lucas Pires. De resto, nunca houve um posicionamento tão liberal. O Paulo Portas era um tipo bastante liberal até... Mas ensaiou vertentes também, na vida privada. Pronto, mas e na vida pública. acaba por haver aí uma certa orfandade que o PSD e o CDS foram absorvendo, e principalmente o PSD, na liderança de Pedro Passos Coelho, onde absorveu claramente aquela pulsão mais liberal, que não tem... Mas ele era muito criticado pelas correntes liberais do país. Certo, porque depois aquilo havia ali uma grande confusão, o que era liberal ou não. Mas não é esse ponto que eu quero atingir em relação ao PSD. Porque, de facto, e eu ouvi até um podcast recentemente do Daniel Oliveira, com o Rui Rio, em que ele tinha imensa dificuldade em qualificar o PSD como um partido de direita.
Ele próprio assumia essa dificuldade. Isto tem a ver com a gênese do PSD, que é claramente um partido de esquerda na sua gênese. Claro que- Não. Claro que é. Carlos, deixa-me Termina depois. se me É na sua gênese um partido de esquerda. Social-democracia é de esquerda. Da mesma forma. Isso tem o contexto histórico. Certo, por da trás, mesma não é? forma que o Partido O Sá Socialista Carneiro seria... diz apoio Bernstein, as teses Sá Carneiro bernsteinianas. era um homem de centro-direita, claramente. Era uma pessoa até bastante próxima do liberalismo. As duas grandes inspirações dele, segundo ele, em 74 era Mas vocês deixam-me acabar. o Munier Assim, e o vamos discutir de vocês Bernstein. outra vez. Para, tens que levar ao contexto histórico. Eles, Helena, eles querem continuar a discutir entre eles e eu vou continuar aqui a minha intervenção sobre a orfandade dos liberais. O Podes continuar, Hugo. Para eu terminar uma raciocínio em Está relação a esta órfão do questão do programa. PSD, e depois o Carlos responde se lhe apetecer. E, de facto, o PSD é, na sua gênese, um partido de esquerda. E tanto é que só não entrou na Internacional Socialista porque Mário Soares ficou lá primeiro. Isto é muito conhecido. E rapidamente deixou de ser PPD e passou a ser PSD, Partido Social Democrata, quando o nome ficou livre, porque houve uma formação política que não conseguiu, na altura, ter grande sucesso e eles absorveram logo o nome. E é na sua formação de esquerda. O próprio Sá Carneiro tem muitas afirmações que diz o PSD de esquerda. Refere a palavra esquerda. Claro que isto tem um contexto histórico. Claro que isto tem um contexto histórico em que as formações praticamente todas eram formações políticas O de PS era esquerda. marxista, não é? Por exemplo. Exatamente. Houve uma evolução. Ainda é um bocado. Houve uma evolução histórica. Esperemos que Mas não. aqui é preciso também pôr algo claro. O PS, o Partido Socialista, é um partido de esquerda. É um partido de centro-esquerda. É um partido de esquerda, É um claro, partido é de esquerda, socialista. claro. Certo? Não é um partido Eu onde acho que cabe sempre toda a importante gente, como no vincar. PSD. O PSD fizeste aí O PSD uma... não cabe toda a gente. quase toda, Cabe do centro e da direita. Da Cabe todo o esquerda, espectro não. político da direita. E há um problema, e que acho que é isso que está a ser explorado neste momento, é que num sítio onde cabe tudo, não cabe nada. E é esse problema ideológico que o PSD se confronta neste momento, é que ninguém sabe perfeitamente o que é que afinal o PSD defende. E o Rui acaba por sofrer um bocadinho isso, porque ao mesmo tempo que não se quer descolar da herança do Pedro Passos Coelho, também não consegue fazer uma afirmação daquilo que defende. Mas se nós ouvirmos vários militantes do PSD, Ferreira Leite, o Pacheco Pereira, o Rui Rio, terão sempre imensas dificuldades em qualificar o PSD como um partido de direita. O Rui Rio dizia, bom, se nós dissermos que o PS está à esquerda, então nós, por referência, estaremos à direita. Mas não o afirma claramente como um partido de direita. O outro ponto que me perguntaste, Helena, tem a ver com a tentação em relação à extrema-direita. Há tendência também, se nós estávamos a seguir a tendência em termos daquilo que se passa a nível mundial. Sim, eu acho que, como o Zeca dizia muito bem, este relativo sucesso que tem havido com esta ascensão da extrema-direita gera também com que os oportunistas vejam aqui exatamente uma oportunidade. Vejam uma certa forma, importar um discurso de identidade, securitário, penalista, importá-lo para Portugal. E eu diria que há um risco. Se nós virmos, basta vermos o principal órgão de comunicação social neste momento em Portugal, que é o Correio da Manhã. Se nós virmos aquilo que são as caixas de comentários no Facebook, há um caldeirão em Portugal explosivo também pronto a explodir, que não tem neste momento um veículo propriamente para isso. E eu acho que isto é perigoso. Acho que nós não devemos descurar, pode não ser o André Ventura com o Chega, com o discurso agressivo, xenófobo, racista, o que quer que seja, mas há ali um perigo. E eu acho que também é um momento, nesse momento, a democracia, sendo algo que nós todos defendemos nesta mesa, é um espaço de convergências, de divergências, de debate. Agora, há uma convergência que todos os partidos têm que fazer em relação, os partidos que existem, pelo menos atualmente, que é a convergência em relação à democracia, é aquilo que é inaceitável divergir. E eu acho que isto é um dos principais perigos, é que os outros partidos políticos, principalmente aqueles que estão no quadrante da direita, comecem a querer adotar determinadas notas de discurso mais securitário, ou quer que seja, para tentar, de Qual certa dos forma... partidos da direita é que adotou isso? De forma a tentar... E nós vimos algumas notas, agora num caso muito recente, sabes perfeitamente, que tentam capitalizar também esse espaço que possa existir. E, portanto, eu não acho descabido que nós possamos ter resultados eleitorais que introduzam novos partidos políticos no quadro parlamentar, até porque o nosso sistema político, da forma como está organizado, em que um partido com 3, 4% de um voto concentrado em determinado círculo consegue ter uma representação parlamentar, nós vimos isso com o PAN, por exemplo. O PAN também acho que poderíamos qualificar como um novo partido neste sentido, deste novo arco político, e eu acho que o PAN terá, naturalmente, que conseguir também reinventar-se da mesma forma que o Bloco de Esquerda se reinventou, porque o PAN absorveu causas pelas quais eu até concordo bastante, o caso da abolição da tourada, o caso da abolição dos canis de abate. São causas que, uma vez esgotadas, espero que muito brevemente uma série destas questões esgotadas, o próprio PAN vai ter que se reinventar para mostrar que é um partido de banda larga, que permita também continuar a existir e não se tenha esgotado só naquele plano que apresentou ou naquele programa que apresentou.
Portanto, eu não dou como adquirido que o xadrez político esteja fechado. Acho que isso é um erro. O que eu acho é que determinadas formações políticas, o exemplo, por exemplo, que deram da iniciativa liberal, que eu acho que concordo com o Zeca na análise que faz, que acaba por ser um discurso de elite, um discurso demasiado complexo, mas que eu acho que cabe perfeitamente na democracia portuguesa no debate e depois caberá. E é bom que E caberá aos cidadãos, quantos mais escolhas e mais alternativas tiverem, melhor para a democracia. E eu acho que não devemos temer, acho que é ótimo. Eu também acho que sim. Isso Só acho que às vezes há alguma... Daqueles que fazem parte dos partidos mais tradicionais, acho que há algum excesso de confiança que o xadrez político se vai ficar assim tão fixo quanto isso. Não sei, poderá ser que fica ou não. O sistema é conservador, mas pode haver Mas isto às alterações, vezes de um dia para o outro na política muda muita coisa. Sim, não acho que haja, eu não acho Carlos, que haja um excesso de confiança. Peço a ti para responderes também ao Hugo. Há parte pouco do estavas a Partido dizer que lhe ias eu responder. queria responder, Peço vai. para lhe responderes, para fecharmos este tema. Ok, relativamente à questão do Sá Carneiro, é quase uma defesa da honra, porque nós temos que perceber o contexto histórico, quando a seguir ao 25 de Abril, a palavra direita tinha um significado que não era ideológico, era ditadura. Sim, mas entrar na Internacional Socialista... Já lá vou. Há um partido de direita que não teve medo de dizer que Não, era. o CDS nunca disse que era de direita. Era centro-direita. Não, centro. Centro, Rigorosamente ao centro, nas palavras de Freitas do Amaral. Está bem, Portanto, e nas rigorosamente ao palavras da centro. Do centro Lina Mar da esquerda ao Costa, centro somos a direita. direita cristã, pá, que até é uma Repara, Mas, ok, só nesta afirmação contexto, que deixa-me eu fazer-te uma discordo. pergunta que é: qual é que achas que seria o comentário de Sá Carneiro em relação à governação e ao pensamento ideológico de Pedro Passos Coelho? Eu considero que Sá Achas que Carneiro... cabiam os dois no mesmo partido? Perfeitamente. Estariam de acordo os dois? Porque há uma coisa, o pensamento que o Pedro Passos Coelho teve a oportunidade de realçar, até antes de ser Primeiro-Ministro, era um pensamento político que se coadunava perfeitamente com aquele que foi, por exemplo, o programa eleitoral da Aliança Democrática em 79. Eu tive já a oportunidade de ver esse programa 79 e revejo-me perfeitamente e acho que entronca perfeitamente naquela que eram as ideias de Passos Coelho, por exemplo, na campanha de 2011. Agora nós temos que perceber que, entretanto, houve uma bancarrota socialista e, portanto, ou uma quase bancarrota. E isso, obviamente, que trouxe a Troika, com um programa negociado pelo Partido Socialista, pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, e que isso é evidente que é um quadro que tem um conjunto Carlos, de vamos ter um bocadinho questões... sérios. Pedro Passos Coelho, antes disso tudo, defendeu uma reformulação, uma revisão da Constituição Certo, é o que eu altamente digo. liberal. Sim, mas Não foi a Troika que o obrigou a ser liberal. Repara, mas quando eu digo a Troika é na questão até fiscal. Não foi a bancarrota que o obrigou a ser Não, liberal. tu não estás a perceber a questão. Passos Coelho tinha esse programa liberal, que eu acho que está em consonância com um programa liberal, moderadamente liberal. Então Rui Rio não estará em consonância com o Sá Carneiro. E com o Pedro Não, Passos Coelho. Porque os dois não estão em consonância. Tens que escolher um dos dois. Para estar em consonância com o Sá Carneiro não cabe tudo. Este é o verdadeiro Tenhamos problema do E eu sei, PSD. eu sei que o PSD gosta, eu sei que o PSD adora referir Sá Carneiro num sítio em que cabe tudo. Mas Sá Carneiro não cabe tudo. Coitado do homem, ele até era pequenito. Para bem, eu falo por mim, que me considero de direita, sem problema nenhum, e revejo-me até as pessoas políticos em que eu me revejo, é Sá Carneiro, Margaret Thatcher e Winston Churchill. São os três políticos... Tu estás do em que partido errado. Não. Tu devias ir para o CD. Foi o Zeca que disse, não foi eu. Tu devias ir para o CD. Agradeço o Muito convite, bem. mas estão bem onde Carlos. estou. Só para terminar o Zeca tema. fez-te o convite, precisamente. Termina Só então para para passarmos ao terminar. próximo tema. Portanto, é o que eu queria dizer, é o contexto histórico. A questão da Internacional Socialista tem também a ver com esse contexto histórico. Claro. E o PSD, quando eu digo, neste caso o PPD-PSD, quando eu digo que é muito abrangente, não estou a dizer que cabem cá todos. É evidente que não podem caber cá todos e se coubessem cá todos, algo estaria mal. O que eu digo é que o PSD é um partido do centro-direita. Temos ali o Zeca a querer falar. Carlos, Só continua. para, que é um partido que agrega várias sensibilidades ao centro e à direita. Obviamente que determinada pessoa pode estar mais à direita, outra pessoa mais ao centro. Agora, não cabem lá todos. É evidente que não cabe lá à esquerda. Agora, podem caber sensibilidades mais sociais-democratas do ponto de vista de um centro-esquerda. Isso cabe, é indiscutível que cabe, porque é um partido intransigente. Agora, é um partido que está claramente no centro-direita, no espectro político, do centro-direita, que faz parte do PPE, Partido Popular Europeu. Não era centro-direita, por amor de Deus. Quem? Passos Coelho não era centro-direita, por amor de Deus. Não percebo porquê. Repara, Zeca, ajuda-me. se é centro-direita... O Passos Era Coelho um homem era de- liberal, não acho que seja uma direita verdadeira também, o posicionamento Repara, eu político. quando digo que sou de direita não estou a dizer que sou um radical de direita, estou a dizer que sou uma pessoa que me Eu revejo. também não digo que sou radical de direita, digo que sou só O que é- direita. Como Passos Nunca ninguém Coelho, diz que é radical nada. como Passos Coelho não era nenhum radical, era até bastante moderado.
Agora, claro, com uma troika aqui a exigir determinado tipo de medidas é diferente disso. Já se sabe. Vamos fechar então obviamente. este tema. Oh, Helena, Zeca, o que é que querias dizer? Zeca, muito só- rapidamente. Só sobre o Passos Coelho ser extremamente moderado. muito rapidamente sobre este assunto do PSD. Porque isto, falar do PSD... Muito rapidamente. Muito rapidamente. E falar sobre o PSD dava um programa inteiro. Nós estamos aqui... Aliás, estamos Por a isso é falar... que somos o maior do país. não é? Estamos a falar do partido que tem o Pacheco Pereira e o André Ventura. Sim, Quer sim, dizer, sim. ele agora saiu, mas é o partido que tem o Pacheco Pereira e o André Ventura. É uma bola cheia de nada. E é isso que o PSD, representa. E o Rio é o reflexo do estado atual e da evolução do PSD, que é nada. Que é um espelho que não reflete uma imagem. Muito Que bem, é- Carlos, Tenho tenho que te responder. deixar responder a isto. Helena, Mas Helena, temos que fechar. Deixa-me só terminar eu também não dizendo discuti que o- neste momento, no xadrez político, Na só há saúde, uma o certeza, nosso radicalismo que é ideológico. um voto no CDS não é um voto no Partido Socialista. O mesmo não podemos dizer do PSD. Só para Carlos, terminar para mesmo. terminarmos, Nós aqui Temos que podíamos passar à fazer outro ferrovia. debate para definir o que é a direita e o que é a esquerda. Agora, vamos a temas concretos. Será que o Rui Rio é a favor desta carga fiscal brutal? Não é. Será que o Rui Rio é a favor de reduzir impostos para as famílias? É a favor. Será que é a favor de reduzir impostos para as empresas? É a favor. Já falou várias vezes da questão do IRC. Será que o Rui Rio é a favor desta despesa pública brutal, deste peso do Estado brutal na economia? É contra. E, portanto, do ponto de vista económico, para mim, isso E é será que é... que o Rui Rio é a favor de uma que revisão define- constitucional? vamos fechar. Agora sim, fechamos Não então falou disso. aos três. Vamos fechar este tema Não é. e vamos Ele passar ao regionalista plano é, da cada Ferrovia vez mais à esquerda. 2020. Muito bem. Hugo, começo por ti. Começamos então pelo plano da Ferrovia 2020, é então este o nosso tema. Seriam 20 projetos do Plano Ferroviário Nacional apresentado por Pedro Marcos, 8 já deveriam estar concluídos, 11 era suposto estarem em execução, mas só há 6 em obra. Hugo, começo por ti. Bom, eu acho que seria bom também começarmos por explicar o que é este Ferrovia 2020. Mas começando pelo fim e por onde eles vão começar provavelmente e terminar, que tem a ver com estes atrasos, que parecem-me relativamente evidentes, e parece-me relativamente evidente que há atrasos. Aliás, nós vimos o próprio Governo que revelou os atrasos que houve na fase de estudos e dos projetos, da avaliação do impacto ambiental. A última notícia que nós temos, que é de ontem, falava numa execução dos projetos em curso de 40%, da taxa de execução de investimentos, que seria em linha com aquilo que é o prazo que ainda falta cumprir. Agora, parece-me que foi um plano que teve alguns atrasos. Agora, nós na democracia não encontramos nenhum governo, eu desafio-vos a fazer esse exercício, que não tenha defendido um plano para a ferrovia. E desafio-vos a encontrar um governo que tenha executado um plano para a ferrovia. E, portanto, parece-me um desafio político Eu concordo contigo. que dificilmente conseguirão, espero que não me surpreendam, porque de facto eu estive a fazer essa pesquisa e de facto não há nenhum que não o tenha tido praticamente e nenhum que o tenha executado. Mas falando do Ferrovia 2020, porque depois da parte dos atrasos eles vão propriamente tratar disso. E de facto vai haver atrasos, não é? Isso é consensual. Sim. Por isso é que eu comecei logo por aí, por dizer que de facto houve atrasos e que a taxa de execução estaria atrasada. Agora, o que é este Ferrovia 2020? Eu acho que é importante também discutirmos isto. O Ferrovia 2020 é de facto a grande prioridade do atual ciclo de investimentos em infraestruturas. Nós estamos a falar da maior obra ferroviária dos últimos 100 anos. Eu acho que isto é evidente. Podemos discutir a sua taxa de execução ou não, mas é o maior projeto dos últimos 100 anos da obra ferroviária. Estamos a falar de mais de 1000 quilómetros de linhas em intervenção, cerca de 2 mil milhões de investimento, quer comunitário, quer investimento nacional. E eu relembro que isto é importante, porque se nós virmos, Portugal é o único país da Europa que tem mais quilómetros de autoestrada que ferrovia. E, portanto, eu acho que isto sim parece-me ser uma reforma estrutural do país extremamente importante quando nós falamos daquilo que são as reformas estruturais. E o que é este Ferrovia 2020? Foca-se principalmente naquilo que é o fomento do transporte de mercadorias. E isto tem, naturalmente, um impacto bastante positivo do ponto de vista económico nas exportações, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. No fundo, articula aquilo que são os nossos portos nacionais e as fronteiras terrestres de Espanha, os portos, os aeroportos, peço desculpa, tenho aqui as plataformas logísticas, era este ponto que me faltava, ligando a Espanha e ligando a Europa. E, portanto, isto tem impactos na economia, naturalmente, da fixação de empresas, do emprego. Estamos a falar também no interior do país, porque eu estava a dar o exemplo, por exemplo, nós estamos num programa regional e parece-me interessante vermos que nós temos uma ligação entre o Arco Metropolitano do Porto e o sistema do Centro Litoral, que vai fazer esta ligação à Espanha, que me parece altamente relevante, mas também temos uma linha extremamente importante, por exemplo, de Évora a Elvas,
e que é importante, mais uma vez, para a A fixação. questão do Alentejo também. Exatamente, para a fixação. Modernização. E para a fixação de dos caminhos empresas, de o que ferro. gera naturalmente empregos e parece-me altamente importante e que acaba por ser o oposto, este investimento, àquela obsessão pela privatização que nós tivemos nos últimos tempos em relação a este tipo de projetos. E acho que há um ponto que eu gostava de focar num ponto que nem sempre é falado quando discutimos o Ferrovia 2020, porque falamos muito da questão económica, apenas por si e das exportações, mas há um ponto que é muito importante que tem a ver com a prioridade à descarbonização da economia. Nós nem sempre falamos desta questão e parece-me interessante, porque nós, quando estamos a investir na ferrovia, nós estamos a retirar milhares de caminhões da estrada e, portanto, assim estamos a retirar também toneladas de CO2 da atmosfera. E a questão ambiental é fundamental, como nós sabemos nos dias que correm. Se nós virmos mesmo o debate que está acontecendo nos Estados Unidos, com o Green New Deal, parece-me ser bastante interessante como os transportes públicos, neste caso, e a ferrovia, como um grande desígnio nacional a prosseguir. E que tem que ser uma aposta também. Que tem que ser uma aposta, mas deixa-me só explicar porque é que eu acho que tem que ser uma aposta como um grande desígnio nacional, porque se nós somarmos a isto o investimento no Metropolitano do Porto e no Metropolitano de Lisboa, se somarmos aqui o investimento na Carris, na STCP, em pequenos pormenores que fazem toda a diferença na vida das pessoas, como a linha KI de Marco e com a eletrificação desta linha do Douro, que permite que os transportes urbanos façam a ligação de Porto, Marco, Canaveses, nós estamos a falar numa visão do ambiente que não é apenas altruísta, mas é também uma visão do ambiente como uma solução para a nossa economia. Os coletes amarelos tinham uma frase muito interessante em relação a isto, porque Macron fez o aumento dos combustíveis sustentado em razões ambientais. E o que eles diziam era: o governo fala sobre o fim do mundo e nós estamos preocupados com o fim do mês. E, portanto, ao estarmos a investir desta forma no ambiente, na descarbonização, preparando o mundo para as energias renováveis, nós estamos a dar hoje aquilo que as pessoas mais necessitam, que é bom emprego. E, ao mesmo tempo, estamos a salvar-nos todos para o mundo e para as alterações climáticas que Mas como é que se estão aí a explica caminho. que este plano da ferrovia esteja tão atrasado? Pois E para terminarmos e passarmos a intervalo? Helena, eu confesso que a última informação que tenho e que vi nos jornais, foi de ontem, é que estava em 40% a sua execução. Portanto, que há um atraso parece-me relativamente evidente, que ele está a ser executado também parece relativamente evidente. Como é que se justifica? Justifica-se que muitas vezes estes projetos atrasam. Agora, se eu acho que isso é passível de ser uma crítica política, claro que sim. Qualquer atraso é passível de ser uma crítica política. Agora, também achei interessante que as pessoas também lá em casa pudessem saber de que é que se trata este Ferrovia 2020, porque de facto era um desafio que eu lancei logo de início, porque de facto falamos sempre da questão da ferrovia e nunca fazemos. Agora, embora com atrasos, que são eles em si criticáveis, mas alguma coisa está a ser feita e eu acho bastante importante pelos motivos que disse. Vamos então para intervalo. Regressamos já de seguida novamente então para falar da Ferrovia 2020. Até já. Estamos de regresso à última parte do Desafios Políticos. Voltamos então à conversa e falamos novamente da Ferrovia 2020. Depois de ouvirmos Hugo, passo agora a palavra ao Zeca. Zeca, falamos agora do plano da Ferrovia 2020. Já ouvimos o Hugo? Já ouvimos o Hugo e ouvimos, de facto, aquilo que tem sido um bocado a mensagem do Governo. Mas falar deste plano da Ferrovia 2020, e o Hugo expôs aqui algumas das razões que são importantes, e é completamente verdade o que ele disse. O investimento que foi feito em autoestradas... Podemos acabar aqui o programa. Esta já podes levar para casa. Esta já podes levar para casa. O Hugo tem medo dos atrasos. O Hugo tem medo dos atrasos. Não, o programa não se atrasa à partida. E nós vamos acabá-lo a tempo. Na ditadura os comboios chegam sempre a horas, não é? Não, os comboios não chegam a horas. Infelizmente, isso é um dos problemas da ferrovia que eu também já vou abordar. Mas falar assim em sentido abstrato e em sentido estrutural do que é que significa o plano da ferrovia e a sua importância. De facto, e nós se dermos uma voltinha pelo centro da Europa, conseguimos perceber que existe um investimento muito grande naquilo que são os caminhos de ferros e a ferrovia, nas ligações, também por uma questão de necessidade, que Portugal não tem tanto, apesar de ter, não tem tanto, de ter essa interconexão com todos os países que estão à volta, porque nós já fazemos fronteira física com Espanha, mas ainda assim é incompreensível o facto da desproporção que existe em sentido negativo, ou seja, a quantidade de metros a mais que existe de autoestradas em relação de caminhos de ferro, e depois, por outro lado, essa proporção
ser enorme. Portanto, não só é mau que exista mais autoestradas do que ferrovias, como o fosso entre elas é grande. E isto, a nível das infraestruturas de Portugal, é algo que tem de ser pensado. O modo pode ser completamente diferente. E o Hugo falou da privatização. Eu não defendo que seja necessariamente um investimento público. Eu defendo é que ele deve existir. Se os privados, por exemplo, se mostrarem completamente incapacitados para o fazer, para o seguir em frente... Deve existir de que forma, Zeca? O plano da ferrovia. O plano da ferrovia, para mim, serve essencialmente para duas coisas. Em primeiro lugar, e acho que esse é o mais importante, é para ligar as pessoas. Para que as pulsões regionalistas deixem de existir, para que não sejamos chutes e pontapés a dizer que de Bragança a Lisboa são 9 horas de distância, mas passem a ser 2 ou 3. E acho que esse é o primeiro ponto essencial. Depois, a nível económico, porque facilita o transporte de produtos e mercadorias, transporte de matérias-primas, e isto, o tempo é dinheiro. E o tempo é dinheiro e a quantidade do que um comboio consegue transportar é imensuravelmente maior do que um avião ou do que um caminhão. Só é combatível através dos barcos, mas quer dizer, o comércio europeu faz todo por linhas de ferro, não se faz por via marítima. E o nosso maior parceiro comercial é a União, é o espaço europeu. Portanto, isto claramente parece uma aposta estratégica essencial a fazê-la no plano económico. Depois, mas eu acho que o plano mais essencial é, sem qualquer tipo de dúvidas, ligar as pessoas, pôr comboios a rolar de um lado ao outro, a correr de um lado ao outro, porque é preciso que este país, que é pequeno, esteja ligado, todo nele, para que não haja diferença absolutamente nenhuma de uma pessoa viver em Lisboa e viver em Bragança. Porque se uma pessoa se conseguir pôr num cenário hipotético, nem sei se a nível da engenharia é possível ou não, mas se conseguir pôr de 1 hora de Bragança a Lisboa, de 2 horas, se calhar o tempo que essa mesma pessoa demora da Amadora em trânsito na Cril, aliás, para chegar ao seu local de trabalho. Está prevista, por exemplo, a ligação Porto-Lisboa em 2 horas. Em 2 horas. Eu acho que é um investimento fulcral, é daqueles objetivos estratégicos que o país tem de pensar. Só que uma nota rápida em relação à questão ambiental, da qual eu também sou solidário, mas não sou tão crédulo como o Hugo. E se calhar por algum desconhecimento do que eu vou dizer. Mas até que ponto é que a ferrovia é menos emissora de produção de... Porque tira milhares de caminhões da estrada. Pois, eu não sei os números, não sei de todos os números, mas a produção elétrica tem de vir a algum lado também. Portanto, essa questão ambiental mas está tudo contabilizado. Está tudo contabilizado. É um foco importante. Eu só queria deixar esta nota para também tentar compreender esta questão ambiental. E é um foco importante ter-se em conta isso, e até porque nós pagamos multas cada vez que passamos a nossa quantidade de emissões, que diminuímos a despesa também por aí, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto. Houve um desinvestimento na ferrovia em Portugal. Houve um desinvestimento, é assim, houve um investimento que era possível fazer, e o problema não está no meio, o problema não está no modo, está no meio. Não é o modo como se investiu, é quem é que investiu. E o Estado a investir já provou que não tem as mãos... Não se investiu. Ou porque não se investiu, houve uma opção pelas autoestradas, neste caso. Não, e não só porque o Estado, por exemplo, os casos da CP, falando não só naquilo que é estruturalmente a ferrovia, mas o próprio funcionamento da mesma. Eu acho que ao longo deste ano foram deploráveis as imagens e as notícias que nós vimos do Comboios Portugal. Há 2 semanas atrás, em pleno andamento em Afif, aqui a uns quilómetros do Porto, caiu um motor de um comboio, quer dizer... Pela degradação que tinha sido atingida, e daí ser necessário este investimento? Não, o investimento... Posso só fazer uma pergunta muito rápida? Sim. Tu achas que se estivesse na mão unicamente dos privados, que aquela ligação que não é lucrativa para aquelas pessoas do interior que importavam estarem próximas, ela iria existir? Acho que sim, e eu explico porquê. Porque em setores estratégicos, como é este o Acreditas caso, mesmo nisso? Acredito. Um privado fizesse um investimento não lucrativo? O Estado tem de ter a flexibilidade, de conseguir, nesse aspecto, criar condições para que essa linha se torne lucrativa, que essa linha se torne... Mas há linhas que nunca serão lucrativas.
Não, Por isso ser um serviço público. há linhas que são lucrativas. Aliás, Claro. as linhas principais, todas elas são lucrativas. O plano da CP mostra isso. As linhas intermédias e regionais é que há umas que são pequenos apiadeiros que têm um ou outro passageiro. Agora, o Governo e o Estado, enquanto legislador, tem de pensar é como é que vai legislar de modo a que as empresas se sintam na mesma a ter a pulsão para estar nesse investimento. E investir como num todo, tu consegues... Tem corrido bem. Não, tu consegues conformar um contrato a certas obrigações. Essa pode ser uma das Parcerias obrigações. público-privadas. Essa pode ser uma das obrigações. Ou seja, passar para a gestão privada, que à partida é mais eficiente, ou no mínimo não sabemos se é eficiente Como ou no não, CTT, mas por temos exemplo. uma certeza, é que o Governo não é eficiente. E tendo esta certeza, no caso da ferrovia, por que não? Pior não fica. Os CTTs estavam podemos ter a melhor, sorte de os ficar CTTs estavam melhor ou pior agora? a Antes da discussão, privatização. é assim, eu, em relação aos CTTs, acho que não temos dados concretos para Mas estavam para melhor oferir. ou pior? Acho que não temos dados concretos para oferir. Sinceramente, acho que estamos melhores. Acho que os CTTs, porque tende, o Correio em carta tende a desaparecer e a culpa e os grandes culpados nem é os CTTs, nem são as pessoas, são os bancos que estão cada vez mais a digitalizar as cartas e os bancos eram os maiores emissores, os bancos e o Governo. E o Governo e o Estado. Voltando à ferrovia. Voltando à ferrovia. Estava aqui só a Voltando à provocar o ferrovia. Zeca. Voltando à ferrovia, mas Desculpa, Zeca, um dia desculpa. destes, Helena, fica aqui E já a fica a sugestão para se- promessa de que para se vamos falar dos CTT. Mas agora, há aqui uma prova em relação à ferrovia, que o Estado não sabe gerir ou não soube gerir até agora, até o momento, este plano da ferrovia, e nomeadamente o seu funcionamento. E agora, o mecanismo e o método legal para que todas as pessoas tenham acesso aos comboios, às viagens, isso aí tem de ser a agilidade do Estado a que consiga tornar um negócio bom, uma win-win situation, que é isso que nós procuramos, de modo a que não haja situações deploráveis como cair um motor do comboio em plena FIV, não é? Se eu soubesse que a Ryanair, que lhe caía o motor do avião em pleno voo, eu posso ter certeza, porque eu tenho medo de andar de aviões, eu posso dizer que nunca mais andava na Ryanair. Eu procurava Mas outro... andas de comboio. Ando de comboio, porque não há outra opção. Não há outra opção. Mas fomos ao centro da Europa, eu tive a oportunidade de fazer um Interrail este ano e viajei por toda a Europa de comboio. Nós tínhamos oferta, qualidade, preços para oferta, qualidade, tudo, uma competição, uma competitividade no centro da Europa, a nível da ferrovia, que eu cheguei a Portugal e até fiquei com pena de nós. Fiquei com Nos pena de nós. transportes, em geral. E há uma diferença do centro da Europa para Portugal, é que é tudo privado e cá é tudo público. Muito bem. Carlos, passo-te a ti a palavra. O Zeca e o Hugo querem falar então nas parcerias público-privadas. Carlos, passo-te a palavra para falarmos do plano da Ferrovia 2020. Depois bem. daquilo que também já ouviste. Eu subscreveria praticamente integralmente aquilo que o Zeca aqui disse e também partilho algumas das questões que o Hugo teve a oportunidade de dizer e que foram também partilhadas, que é a importância estratégica do investimento na ferrovia, que é fundamental para o país. Portanto, dispenso um bocadinho de estar a repetir o que eles já disseram nessa matéria. E, portanto, iria colocar a tónica noutro aspecto, que é a questão da atual governação. Que nós sabemos que, apesar do que já disse isso no início, portanto não me quero repetir, da questão do fim da austeridade ou não ter terminado a austeridade. E acho que esta matéria representa muito bem essa questão, porque o Partido Socialista reduziu brutalmente o investimento público para níveis nunca vistos e a questão até que o Zeca aqui falou daquele incidente do motor é um caso paradigmático, um exemplo paradigmático. E realmente nós vemos que neste plano da Ferrovia 2020 o Partido Socialista e o Ministro Pedro Marques fizeram um anúncio com toda a pompa e circunstância em 2016 de um grande plano que seria para executar e executar em força e hoje aqui chegados vemos que nada disso se realizou. Os níveis de execução aos quais tive acesso são francamente mais baixos do que os 40% que aí disseste, mas também não vou... Notícia de ontem, não? Assim, eu tinha aqui números de 9%, mas não vou estar aqui também a teimar nessa matéria, porque também não tive a oportunidade Estes de pesquisar. 40% inclui os projetos em concurso, eu não sei. Provavelmente, sim. Pode ser uma maneira hábil de dizer que vai 40%. Provavelmente, Já portanto, estou a estes falar 9% estou a falar de executados, ou em execução. Mas geralmente considero os projetos em curso. Mas Pode ter a ver Tem com, a ver como se faz as com essa contas. tecnicidade, esta diferença. E realmente, quando vemos que nada se concretiza, ou que muito pouco se concretiza, temos que perguntar o que é que se passou.
E o que se passou é muito simples. O ministro Pedro Marques, sinceramente, com todo o respeito, transformou-se num ministro da propaganda. Porque, quer dizer, quando ele faz um anúncio com toda a pompa e circunstância, em 2016, e hoje o que se vê é pouco ou nada, e ainda por cima ele não dá uma justificação cabal. O Hugo teve aqui a oportunidade de dar aqui alguns factos e que eu aceito e que até posso concordar com alguns deles, mas de facto da parte do Governo não vemos essa humildade de vir aqui assumir que falhamos, por isto ou por aquilo, mas que falhamos. Não, continuam com um discurso como se tudo estivesse de vento em popa, quando efetivamente não é isso que se verifica. E portanto o que nós temos é um Governo que é campeão dos anúncios, campeão da propaganda e na execução está lá em baixo na tabela classificativa, se me permitir a expressão. E portanto... Mas também não é 10-0. Não. É 40%. E só o Benfica é que consegue. É 40%, não é 10-0. As cores são parecidas. Tá, neste caso, infelizmente. Agora, realmente, para terminar, porque já aqui os meus colegas de painel já tiveram a oportunidade de dizer o essencial da importância deste investimento, realmente esperemos que o Governo e que o próximo Governo, que todos esperamos que seja diferente deste Governo, que tenha outro tipo de capacidade de executar, que possam levar este projeto a bom porto, porque ele é essencial para os cidadãos e principalmente também para a questão das empresas, do transporte de mercadorias, para que também seja uma alavanca do crescimento económico que tanto necessitamos em Portugal. E de facto há pouco falávamos precisamente, Hugo, passo-te a palavra, falávamos precisamente, o Zeca lançou o tema das parcerias público-privadas com esta questão da ferrovia. Achas que seria a melhor solução? Ou não passaria de todo por aí? Nós estamos constantemente a discutir estas questões das parcerias público-privadas, o que é um serviço público ou não. Eu acho que nós aqui temos sempre que distinguir algo, que é construir ferrovia ou ter um impacto na ferrovia não é a mesma coisa que vender chocolates. E, portanto, eu acho que o Governo não deve vender chocolates. Aí a concorrência, aí a competitividade faz toda a diferença para oferecer o melhor produto possível ao cidadão que quer comprar e comer chocolates. Mas quando nós agora temos que ter um debate que é difícil, de perceber onde é que está a zona onde o Estado deve intervir e onde é que está a zona onde o Estado não deve intervir. O Estado não deve intervir nos chocolates, parece-me relativamente claro. A questão é se o Estado deve intervir ou não na ferrovia. E parece-me também relativamente claro que nós temos um problema quando temos esta visão da privatização, que era o que estava a ser preparado. Este programa agora, que o Carlos espera que venha a ser executado no futuro, não era o que estaria previsto se tivéssemos um governo da cor política do Carlos. E isto é preciso ter como claro. Quando digo que seja executado é que se materialize. Sim, mas não seria, mas não seria o mesmo. Sim, mas para se materializar é como ele está feito neste momento. Não é a mesma coisa. A minha grande preocupação, em particular, com determinados pontos da privatização, tem a ver com aquilo que são as linhas não lucrativas. Naturalmente, e aqui não é preciso ter qualquer manipulação ideológica, não há problema nenhum que os privados persigam o lucro. É essa a função de uma entidade privada, é essa a função de uma empresa. Agora, é natural que também um privado não queira ter uma linha não lucrativa. E nós sabemos que existem muitas linhas não lucrativas. E existem exatamente porque servem pessoas que têm umas especiais necessidades, mas que não têm um volume que permita que seja lucrativo. O problema não está nas linhas lucrativas, nessa exploração. O problema está em muitas zonas do interior do país, em muitas zonas não exploradas, em muitas zonas não desenvolvidas, exatamente porque o lucro não chega lá. E aí o Estado tem que ter uma intervenção fundamental. E aí é que eu acho que é importante, quer este plano da ferrovia, do ponto de vista das mercadorias, porque vai ter um plano, é um projeto executado com investimento público nacional e europeu, que tem em vista exatamente dinamizar o interior, por exemplo, a zona do Alentejo, como disseste muito bem, Helena, mas estamos a falar também da preocupação de unir as pessoas, como o Zeca estava a falar, num conjunto de investimentos relacionados com os transportes públicos, coletivos, que são fundamentais exatamente para aproximar as pessoas, que é das coisas mais fundamentais que nós podemos ter. Se eu acho que para isto é fundamental a intervenção do Estado, porque aquele mundo, aquela manhã que nasceu com o sol a brilhar para todos nós, que o Zeca descreveu, não foi o que aconteceu. E, portanto, é nesses momentos que o Estado tem que intervir exatamente para promover a igualdade entre as pessoas, para que seja indiferente nascer em Bragança ou nascer no Porto. E eu julgo, isto é a minha visão, naturalmente vocês discordarão,
que só com a intervenção do Estado é que isto poderá ser suprimido. De outra forma, estes sonhos de que a forma de organização da economia por si vai resolver estes problemas e o Estado só tem que alterar ali qualquer coisa na legislação para tornar isto atrativo. Neste caso, o Parece Estado, as parece que é uma visão... privadas não ficam deixadas, Parece-me que é uma ao ar. Certo, Há mas as contratos parcerias... para Sim, mas resolver essa exatamente, situação. mas as contratos parcerias e para público-privadas, e olha, até vamos discutir se calhar uma a seguir, terá sempre os seus riscos e na questão da negociação do risco do privado, exatamente porque o privado não quer assumir algo que não é lucrativo. E, portanto, vai ser o Estado que vai acabar a pagar esse risco. Então, se o Estado não for bem representado, não é? Agora, nós estamos aqui a ter uma discussão que tem a ver... o que aconteceu no TGV... Zeca, mas nós estamos aqui a ter uma discussão que tem a ver com o vosso preconceito ideológico que o Estado gera mal. Não é preconceito. Mas porquê gera tão bem o Estado como o privado? Agora, é questão... Mas deixa-me terminar. Tem a ver com bons gestores. Tem a ver com bons ou maus gestores. Mas também tem a ver com uma coisa. A gestão pública não se avalia da mesma forma como a gestão privada. Porque eu acho que uma boa gestão do CTT pode ser, em determinadas zonas, ter prejuízo. Às vezes o Estado ter prejuízo é uma boa gestão pública. Porque está a servir as pessoas que precisam. E eu dou o exemplo do CTT exatamente porque nós temos uma degradação dos serviços, temos esse modo concessionado e temos esse Estado regulador a falhar e temos um serviço de CTT muito pior hoje. Tínhamos uma empresa pública que era lucrativa para o Estado, que foi concessionada neste momento, que foi privatizado o CTT e que foi concessionado o serviço postal e hoje temos piores resultados. E por isso é que nós também não devemos debater isto com preconceitos ideológicos, como vocês dizem. O problema é que às vezes parece que o preconceito ideológico é só quando nós defendemos o Estado. Porque também é uma questão ideológica defender a presença das entidades privadas naquilo que é a gestão de serviços públicos. Agora, parece-me que é fundamental, em determinadas alturas, o Estado intervir exatamente para encontrar a solução para as pessoas que mais precisam. E neste caso da linha ferroviária parece-me essencial, porque de facto esperamos e de facto teve que ser a intervenção do Estado e que acho que agora concordamos que é um grande plano. É o monopólio do Estado, como é que haveria de ser outra pessoa? Eu relativamente a isso, não tive a oportunidade há um bocadinho de falar só e até um dos casos clássicos da intervenção pública, não é? No Reino Unido, que tanto gostas, tem a ver com a ferrovia, que deu grande polémica. Porque é um caso que realmente pode compactuar, não é, com eventuais falhas de mercado, não é? Ou se quisermos chamar assim. Agora, nesta matéria, aquilo que se passa não é um preconceito ideológico, eu falo por mim, pois não é, e penso também posso falar pelo meu partido, pelo menos é isso que tem sido manifestado. A questão aqui é o serviço às populações. E, portanto, se o Estado tem gerido mal, e não só neste setor, em muitos setores, colocar-se a possibilidade dos privados gerirem, acho que é de elementar bom senso. E, portanto, termos aqui um preconceito dos privados entrarem, e é que realmente é o erro. Há um espaço para os privados e um espaço para o público. Porque aquilo que eu defendo é que quem deve gerir é quem gerir melhor, com o mais baixo custo e com a melhor qualidade do serviço, seja na ferrovia, ou seja, por exemplo, já falámos há um bocadinho do setor da saúde, na educação, em qualquer setor. Não, Carlos, se estiveres na rede pública como gestor ou na rede privada, o que é que te distingue como bom ou mau gestor? Não és o mesmo gestor. Certo, obviamente, eu compreendo o que tu disseste. Os objetivos é que são diferentes. Da questão do serviço público. E muitas vezes não tem a ver com o lucro. E os objetivos daí não podemos avaliar pelo lucro apenas. Mudam a motivação do gestor. Mas a questão não é isso. A questão é que a gestão do Estado... O Estado tem de pensar em mil e uma coisas que não a linha de DAFIF para Viana do Castelo. O Estado tem de pensar em coisas muito maiores. O Estado tem de pensar com a proximidade também. Legislar bem. O Estado tem de pensar em pôr, a saúde direitinha, que é uma coisa que não está. Tem de pensar em pôr as escolas direitinhas, que é uma coisa que não está. Não tem de pensar na ferrovia, nos comboios. E é que discordamos. Quando os privados podem, através de uma PPP que inclua alguns direitos e algumas obrigações, que é isso mesmo, é para isso que servem. É para isso que serve uma mesa redonda. É para negociar um lado e para negociar o outro lado. Os privados que ficarem com a concessão da ferrovia e dos comboios, naturalmente vão ter uma vantagem, vão ter a vantagem de poder explorar esse serviço, mas também, nesse contrato assinado entre nós e nós, Estado, com esse determinado privado, hipotético privado, é que também há certas linhas... É um modelo legítimo, sim. Não, mas aqui a questão que... Parece-me que é um modelo legítimo de gestão que se prova e cada vez se comprova mais como mais eficiente. O caso da PPP de Braga, como o sim, na questão da saúde. Mas até nesta questão da ferrovia e da questão dos comboios, nós temos aqui um exemplo paradigmático em Portugal, que é a questão da CP. Que eu acho que ninguém pode classificar a gestão da CP ao longo dos anos como boa gestão.
Acho que é um caso claro de ineficiência. Mesmo eu concordando que, obviamente, um gestor público pode ter outro tipo de objetivos, alguns são comuns, obviamente, mas tem outros objetivos que possam não ter um gestor privado e que, obviamente, na avaliação que nós façamos do trabalho do gestor público, temos que ter isso em linha de consideração. Agora, neste caso em concreto, nós temos visto casos de péssima gestão e de realmente malbaratar os dinheiros públicos. Claro. E, portanto, aquilo que eu realmente me parece importante nesta matéria é que quem deve prestar o serviço é quem for mais eficiente, que, digamos, executar o serviço com menos recursos e que prestar um serviço de melhor qualidade às populações. E, portanto, é esse o foco da questão, sem qualquer tipo de preconceito ideológico ou de outra natureza. As PPP têm-se mostrado ruinosas? Depende, nós podemos falar em vários casos, quer dizer, e muitos deles estão a ser agora discutidos, estão a ser renegociados. Lá está, eu acho que há um problema claro que tem a ver com a regulação e a dificuldade da regulação. Quando nós falamos, por exemplo, da PPP da Saúde em Braga, quais são os critérios que levam a dizer que é melhor gerida que os outros hospitais? Os resultados. Os resultados que tens, é os custos e a capacidade de serviço, a capacidade e a relação, a qualidade do serviço e, e, por exemplo, avaliámos nessa PPP a questão da relação com os trabalhadores? E avalias isso no Hospital Ou seja, São João? não haverá também garantia em muitos hospitais de que há melhor relação laboral do que muitas vezes existe nos hospitais privados? Ou no caso da parcerias público-privadas? Porque é que dizes isso, estejas greves no setor público e não estejas no privado, não é? Mas isso são por outros motivos, tu sabes perfeitamente porque ok, certo, mas repara, quando nós temos estas greves dos enfermeiros, não pode dizer que eles são bem tratados, senão não iam fazer greve, não é? Aquilo que eu não consigo perceber é, claro que se nós fecharmos esta discussão e dissermos assim, o gestor público é mau quando mete os pés dentro do Estado e é bom quando mete os pés lá fora, então eu não tenho hipótese nenhuma para discutir, aí concordo convosco. Eu não concordo com essa genética do que é público é bom e do que privado é mau, ou ao contrário, não concordo. E, portanto, eu pergunto-me, por exemplo, na questão da saúde, não vamos entrar por isso, não tínhamos feito outro programa, porquê que introduzir um intermediário que tem uma função lucrativa há de introduzir maior eficiência ao sistema? Portanto, se eu vos dissesse, se houver uma boa gestão pública, de bons gestores públicos, vocês discordam que seja público um hospital? Mas tu no setor público tens um problema. Não, e o que é que vocês vão dizer? Porque o que é público gera sempre mal. Pronto, não vamos sair daqui. Não, ninguém, eu acho que ninguém pode dizer isso. Porque isso é entrar no preconceito, nós estando, a dificuldade é nós fixarmos o que é um serviço. Eu acredito que o Estado, é como digo, eu acredito que o Estado possa, com os seus meios humanos, com os seus recursos, com tudo e mais alguma coisa, possa gerir... Claro. Bem determinados setores. Isto para quê? Porque na questão da comparação com as PPPs... quer gerir todos os setores. Porque a questão dos PPPs, e assim gera mal. Porque a questão da PPP de Braga, por exemplo, do hospital, também não teve grandes índices diferentes ou diferenciados, nós vimos todos que existem, em relação às outras gestão pública, dos outros hospitais. Claro que se nós dissermos, se nós separarmos aqui e dissermos é bem gerido, não estamos a dizer que os outros são mal geridos. Não, os resultados que nós temos são melhores no hospital em critérios. de Braga, não é? No critério do custo, que acho que é essencial, porque mas os recursos são escassos. Portanto, eu, por acaso, não trouxe, não vinha preparado para este tema, porque há um estudo que diz que não há grande diferença. Eu não tenho aqui, digamos, os dados concretos, não é? Mas realmente é isso que se verifica. E terminamos a falar do plano da Ferrovia 2020, que acabou também aqui por nos levar a outro debate, ao debate, então, das parcerias público-privadas, e foi precisamente também nessa questão que terminamos hoje o programa. Isto não esquecendo do plano da Ferrovia 2020. Quero agradecer aos três pela presença. Muito obrigada aos três e voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana para os três. Obrigado. Foi então este mais um Desafios Políticos. Estamos de regresso na próxima semana.